Era uma casa toda equipada, tinha pavão, milico e mamata. Se alguém passasse pelo portão e caísse no colo do capetão. Ninguém podia apostar na rede, pois o Carluxo ficava verde. Ninguém podia trair ali, pois os vizinhos faziam sumir. São 11 meses com esse afoito na rua do Bozo. 58. Ficou horrível. Olá, cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza e está começando mais um episódio do Midcast Política, o nosso episódio 100% sobre política nacional, com um giro por algumas das principais notícias e causos que ocorreram na última semana. E hoje aqui comigo temos o sempre animado Rodrigo Hipólito. Tudo bem, Rodrigo? Não tá, né? Não tá, mas como diz o ditado, nada tá tão ruim que não possa piorar. Então vamos lá falar um pouquinho de política nacional, pra me deixar ainda menos alegre nessa noite de terça-feira. Que bom, cara. Fico feliz aqui, mais uma vez, com esse seu ânimo em gravar aqui o Midcast Política. Seguindo aqui a nossa apresentação, temos Diego Esquinelo. Tudo bem, Diego? Em seu enterro não havia velas, como acendê-las sem a luz do dia. Em seu enterro não havia flores, onde colhê-las nessa manhã fria. Em seu enterro não havia povo, como encontrá-lo nessa rua vazia. Em seu enterro não havia gestos, parada inerte, a minha mão jazia. Em seu enterro não havia vozes, sob censura estavam as salmodias. Mas luz e flor e povo e canto responderão presente, chegada a primavera, mesmo que tardia. Ana Montenegro, Berlim, outono de 1969, viva Carlos Marighella. Rapaz, foi inesperada essa, hein? Parabéns, Diego, ó. Bela abertura, cara, muito bem. Bom, e completando aqui o nosso quarteto de hoje, temos a honra, depois de meses de negociação, ela está entre nós, a entidade que passeia pelo chorume da extrema-direita, dos bolsominions e tudo de ruim que rola no debate político que lá no Twitter e que traz sempre uma visão, vamos dizer assim, um pouco mais animadora aqui pra gente que tá sofrendo, né, com esse governo. Temos aqui a participação de Jair Me Arrependi. Tudo bem? Oi, tá tudo péssimo. Estamos na terça-feira da CPMI das fake news, tá tudo horrível, não quero conversar, mas eu tô aqui porque os meninos me convidaram há muito tempo, eu tava devendo, mas eu tô de preto, tô de luto. E vamos que vamos. E Jair, eu abri uma exceção pra você hoje, né? Porque você é essa entidade anônima maravilhosa e não pedi pra você se apresentar aqui para os nossos queridos 10 ouvintes, até porque quem acompanha aqui o Midcast provavelmente já te conhece lá do Twitter, mas fala aí a sua arroba pra quem por acaso não te conhece, não te segue lá no Twitter. @Jair Me Arrependi, eu só uso Twitter e de vez em quando Instagram. No Facebook é um povo feio querendo ser eu. Maravilha. Bom, então vamos seguir aqui, como já é de praxe, vamos deixar todos alinhados na mesma timeline e datar o programa informando que estamos aqui falando diretamente do dia 5 de novembro de 2019. Hoje, novamente, vamos ter os blocos já tradicionais, com a atualização da lista de comunistas, o bloco de polêmicas, piadas e tretas, depois tem o bloco do Pega Fogo Cabaré, os momentos Carluxo e Panunzio, e por último, a parte que todo mundo acha chato. Mas antes da gente ir aqui pro nosso momento Vira Casacas, eu queria avisar pros ouvintes, né, que ou estão chegando por aqui hoje, ou não gostam da enrolação aqui, que é o momento Vira Casacas. Se quiser pular já pro primeiro bloco, é só ir na descrição do episódio, vai na minutagem e já pula pra lá, que aí você pula todos esses salves, alôs e beijos aqui, beleza? Mas enquanto nenhum ouvinte reclama, a gente vai mantendo aqui no início do episódio. Deixa eu começar aqui mandando um salve para o Abdala Fará Neto, que serviu de inspiração aqui para nossa paródia, né? A gente utilizou a paródia dele que ele divulgou no Twitter, a gente fez umas adaptações aqui e ele gentilmente falou que a gente poderia usar e tal, então fica aqui um salve para ele. A Tabata Bowling também pediu um salve aqui pra gente, ela que tá sempre por aqui.
Não, ela pediu um cheiro. Ah, ela pediu um cheiro. Então manda um cheiro pra ela aí, Diego. Um cheiro, Tabata. Um abraço aqui também pra Dani Amorim, ela que colaborou também essa semana, mandou alguns links lá no nosso perfil do Twitter, o @podcastmid, sugerindo algumas coisas. Muito obrigado, Dani. E um abraço aqui também pro Ian Ariel, que também tá sempre interagindo com a gente lá no Twitter. Quem mais tem aí, Diego, por favor? Um grande abraço para o Leandro, do Doutrinando Podcast, para o nosso eterno estagiário Denis Almeida, e também um salve para todos os seus alunos que irão fazer aí a segunda parte do Enem no próximo domingo. E um abraço para a queridíssima moça de Pindorama e para o seu cão raça única, o Teodoro, e para o Orlando, que está aqui só Orlando porque ele é Orlando, entendeu? Exatamente. É porque Orlando já é verbo, ele tá aqui Orlando. Nossa senhora, cara, meu Deus. Vamos abusar aqui do convidado, convidada, né? Pedir pra ele falar aí os próximos 2 nomes, por favor. Um salve pra Labédia Jussal, @Pradovans, um beijo, um salve. Eu vi lá você pedindo especificamente pra você, então tá aqui. E o outro que pediu foi o Fernando Rafael, @Fernando Gamer. E é isso, gente. Eu não tenho talento nenhum pra Xuxa. Eu não sei fazer isso. Ficou ótimo. Rodrigo, finaliza aí, por favor. Vamos fechar aqui o nosso momento Vira Casacas. Então, um abraço pro Flávio Migliano, @FlávioAlan10. Podia trocar esse Alan, né? Alan, o nome que ele não tá agora no momento muito bom pra gente, não traz boas memórias. Também agora aqui um momento de 2 beijos coletivos, então eu quero que todo mundo faça aí o biquinho de peixe para mandar um beijo coletivo pra Soraya Abdala e pro Wesley Augusto Safadão. Então vamos todo mundo agora fazer 1, 2, 3... E para fechar aqui o nosso momento Vira Casacas, eu quero que todo mundo estique os braços agora e se sinta um Jack para abraçar essa Rose, que é o João Arthur, num abraço coletivo. Sinta-se abraçado na ponta do nosso Titanic que vai afundar. Pô, parabéns, toque o Rodrigo. violino, afunda em grande estilo, toque o violino. Parabéns, Rodrigo, esse seu momento piadista aqui no Momento Vira Casacas foi excelente, cara. Várias piadas, várias referências, muito bom, cara. É que hoje eu tô com muita raiva, cara, porque eu passei calor boa parte do dia aqui, tá horrível em Vitória, então quando eu fico com raiva eu começo a fazer piada com tudo. Mas tem alguém no Brasil que não tá passando calor? Quem mora em Curitiba. É, exato, nunca tá. Se tem alguém no Brasil que não tá revoltado com o que tá acontecendo e não tá passando calor, tá vivendo errado 2019 aqui, cara. Será que é por isso que Curitiba é a terra da Lava Jato? Olha. Ninguém fica com raiva porque não passa calor, aí vai aceitando tudo. É porque lá o pessoal tem um coração tão frio que não deixa subir a temperatura. Cara, pra você ver, né? Esse pessoal do Sudeste é tudo mimizento. Pega um dia de calor e passa o dia inteiro xingando na internet. Eu pego 365 dias e tô aqui, ó, morrendo sim, mas morrendo calado, entendeu? Parabéns, guerreiro. Adaptou-se. Deixa eu fechar aqui esse momento falando do PicPay, né? Se você curte aqui o Midcast e quer nos ajudar a pagar hospedagem, incentivar o nosso trabalho de produção, talvez comprar novos equipamentos, você pode colaborar mensalmente com R$2 apenas lá no PicPay. É só baixar o aplicativo na Apple Store ou na Play Store, procurar por Midcast e assinar o nosso plano, ou então pela URL picpay.me/midcast. Diego, essa semana é pra você, hein? Com R$2 por mês, além de ajudar o Midcast, o que mais os ouvintes podem fazer? Você pode ir lá no Terminal 5 de ônibus aqui de Manaus, diretamente do bairro de São José Operário, tomar um copão aí de 200 ml da vitaminada de Guaraná com amendoim, ovo de codorna, banana, marapuama, ginseng e abacate pra dar aquela levantada no moral aí, né? Pra dar aquela potência. Eu tô gostando muito dessas referências regionais, cara. Tá muito bom isso aqui. Semana passada foi o Rodrigo e agora você. Com uma dica potente, entendeu? Entendeu, trocadilho? Aquela risada do Rodrigo só pra não ficar sem graça, né, cara? Vamos parar de enrolação aqui e vamos para a atualização da lista de comunistas. Bom,
começando aqui a nossa atualização da lista de comunistas. É isso mesmo que eu tô vendo aqui? Não tem nenhum nome aqui na lista? Que é isso? Acabando aqui a nossa lista de comunistas, então já pode passar para o próximo bloco. Não, brincadeira. Não tem nome na lista de comunista, cara. Não tem nenhum nome aqui porque o pessoal perdeu o talento para poder indicar grandes comunistas. A gente estava comentando antes do início da gravação que houve uma época em que caíam comunistas do nível de Lobão. Hoje em dia a gente só tem uns youtubers que eu não conheço, sabe? Uns youtubers com menos de 1 milhão de seguidores. O que é isso? Isso aqui não pode entrar na nossa lista não, cara. Lista de comunista é um negócio sério. Então se os ouvintes não sugerirem bons nomes para nossa lista de comunista, ou isso vai acabar, ou a gente vai transformar isso aqui finalmente na lista do Gulag Canavieiro. O povo clama pelo Gulag Canavieiro. Gulag, Gulag, Gulag. Ai, caraca. Eu queria aproveitar então que a gente não tem nenhum nome e ler uma pergunta aqui que eu acho que foi o Denis que enviou pra gente lá no Twitter eu não sei como é que eu falo. Pra Jair. Gênero neutro, vamos lá. Gênero, né? Então, não sei. Gênero acabou, gênero over. Então, ele perguntou o seguinte: por que a oposição não se dá o trabalho de fazer a lição de casa para fazer esta CPMI da fake news realmente servir para alguma coisa? Pelo mesmo motivo que a oposição perdeu as eleições de 2018. A oposição, ela acha que sabe de muita coisa e ela não sabe de nada. A oposição está presa em 2012, em termos tecnológicos. Ela, por exemplo, ela não entende como é que funciona a internet, ela não entende como é que funciona esses ecossistemas de proliferação de fake news. Ela pega uma notinha ali, ela pega outra coisa ali, ela acha que isso vai virar uma grande denúncia e não vira, sabe? Essa pergunta tá vindo da repercussão da CPMI das fake news, né? Exato. Só você ver o fiasco que foi hoje. Eles tiveram o Alan dos Santos ali e o Alan dos Santos acabou saindo maior do que ele entrou. Então, assim, é um caso a se refletir sobre estratégia, sobre baixar a cabeça, sobre procurar entender o que está acontecendo melhor por aí. Maravilha, maravilha. E começamos o programa de um jeito bom, que eu gosto, que é falando mal da esquerda aqui, pro Rodrigo e pro Diego ficarem putos. Cara, quem mais fala mal da esquerda senão a própria esquerda, cara? A esquerda sabe fazer isso com competência. O resto do pessoal, no máximo, fica acusando a gente de comunista. É verdade, cara, é verdade. Mas a gente vai talvez falar mais um pouquinho sobre essa sessão de hoje da CPMI, porque como aconteceu hoje, terminou tarde, a gente não conseguiu assistir tudo, mas se der tempo a gente comenta ao longo do programa. Eu só queria aproveitar e fazer uma última pergunta aqui para Jair, que é o seguinte: você, né, que é a nossa entidade aqui de arrependidos, né, eu que sou uma pessoa que acompanha seu perfil desde o primeiro dia, desde o primeiro dia que eu conheci, né, que foi logo depois da eleição do Bolsonaro, mas eu já ouvi em outros podcasts você falando que criou alguns dias antes, né, o perfil, mas o boom foi justamente ali no dia do segundo turno. A gente pode aceitar e acolher, por exemplo, né, pessoas que são parlamentares e que se arrependeram e que foram atacados por eles próprios e que agora se dizem contra a família e contra esse governo? Podemos acolher esses parlamentares ou como é que fica essa situação desses arrependidos? Vamos lá, o que é que eu acho? Tem dois perfis de arrependimento, né? Tem aquele seu João, Dona Maria, seu Manuel, que é o eleitor comum, que é aquela pessoa que por algum motivo se deixou levar pelo bolsonarismo, acreditou no kit gay, acreditou que ia chegar um comunista na casa dele. Seu filho é menino ou menina? Menino, não é mais, o nome dele é Daisy agora. Achou que ia acontecer isso. E o clima eleitoral tava assim. E muita gente se deixa levar por esse pânico, sabe? Porque não tem conhecimento. Porque a gente tende a achar que todas as pessoas têm um perfil, como é que eu posso dizer? Não vou ter intelectual, mas de politizado, de informação. Né? Que nós temos aqui no Twitter. O Twitter é uma bolha, minha gente. Quem usa o Twitter com certa frequência tem, não vou dizer de novo, nível intelectual, porque eu não acho que é essa a palavra. Mas fica melhor inteirada do que acontece do que quem não consome, porque o fluxo do Twitter é gif de gatinho, é meme e informação, tá tudo ali misturado. Diferente de Dona Maria, que tem que pegar 2 ônibus pra trabalhar e 2 ônibus pra voltar pra casa, tá entendendo? Então esse é um perfil. Do outro lado, a gente tem pessoas que
cresceram com tudo isso, pessoas que cresceram fazendo campanha demonizando a esquerda, pessoas que cresceram fazendo campanha de boicote contra museu, Coffee MBL, e agora tá aí dizendo nunca. Imagina! Sabe? E esse tipo de perfil, o que é que acontece? Eu não acho que a gente tem que abrir os braços e dizer, ai, bem-vindo, de volta, não sei o quê, porque eu acho que particularmente não é isso que eles estão querendo também, sabe? Eles têm um projeto muito óbvio, que é se distanciar do Bolsonaro que tá derretendo e seguir como, não vou dizer terceira via, mas talvez, nós somos a direita real. O Bolsonaro foi só um obstáculo pra gente chegar aqui, tá entendendo? Uhum. E meu ponto é, a gente pode, em alguns momentos, se aliar taticamente com essas pessoas, podemos, devemos. Só que não dá pra confundir isso com, vamos virar amigos para sempre, é o que nós devemos ser. Não é esse o ponto, sabe? Sim. Eu concordo totalmente, cara. Essa galera aí, eles que se virem, né? Eles que se resolvam lá e gente sempre aqui torcendo pra briga, obviamente, né? Com certeza. Eu adoro ver a briga do pessoal de direita. Bom, é isso. Rodrigo, Diego, vocês querem perguntar alguma coisa ou a gente pode já ir pro bloco que todo mundo gosta aqui? Não, só falar que eu concordo, que você se alia com a pessoa taticamente, significa que na hora de caminhar junto você fala, tudo bem, vai na frente. Sim. Vamos dar uma referência que eu gosto muito, que, sim, gente, eu só assisti essa série até hoje. Vai ser spoiler pra alguma pessoa, eu acho. Mas no final da 7ª temporada de Game of Thrones, a Cersei se alia com a Daenerys e com o Jon. E ela, sim, eu vou mandar meu exército. Fica tranquilo, vai lá. E no fim ela não manda, ela fica sentada em casa porque ela diz, o exército dos mortos vai comer os dois lá. E o que vier deles a gente se vira. Sim. É mais ou menos essa tática aí que eu acredito. A gente só pode evitar ser queimado vivo no final, né? É bom isso, caso se soterrar. Não, ela morreu de tijolada. Morreu de tijolada, que é pior. Mas vamos evitar que as pessoas resolvam sobrevoar a gente com dragões. Mas já aprendendo essa lição, funciona muito bem. Bom, eu espero que o ouvinte, quando escutou a palavra spoiler, ele tenha pulado essa parte aqui, né? Ou acelerado para não ouvir, caso ele não tenha assistido ainda. A pessoa que tem internet, ela recebeu esse spoiler. Aliás, quando você usa o GIF da Daenerys, pra mim é sempre os melhores momentos ali do seu perfil. É quando eu tô com raiva. Então, exato. Porque, não sei se vocês viram, tinha uma galera de extrema direita ali do Twitter que começou a falar assim, a esquerda lacradora ficava usando a Daenerys e não sei o que. Agora ela se revelou uma psicopata, bem a cara deles. Aí eu quero saber de uma coisa, vou usar. Aí eu só posso usar ela agora. Aliás, o GIF que você usou pra divulgar que tava gravando aqui com a gente é maravilhoso também, cara. Bom, fechamos por aqui então, podemos ir pro próximo bloco? Só um esclarecimento. Daenerys de esquerda é o caralho, porque monarquia é o caralho. Exatamente. Muito obrigada por esclarecer isso. O pessoal fica discutindo quem é de esquerda, quem é de direita, num lugar que não existe, baseado em monarquia. Você tem que ser internado no hospício do Olavo. Aliás, um lugar que não existe, ponto, né? Bom, então fechamos por aqui. Vamos agora para o bloco de polêmicas, piadas e tretas. Bom, começando aqui esse nosso primeiro bloco, né, como não poderia deixar de ser, vamos falar sobre toda a novela do Porteiro e a Casa 58, não confunda com a Casa do 71 da dona... Oh, meu Deus, falhou o nome. Clotilde. Da dona Clotilde, da bruxa do 71, né, esse caso estourou na nossa última gravação, na terça-feira passada. A gente estava aqui gravando quando saiu a reportagem no Jornal Nacional, que dizia que o porteiro lá do condomínio onde o Jair Bolsonaro mora, no dia que o Elcio de Queiroz e o Rony Lessa assassinaram a Marielle, eles teriam ido lá no condomínio do Bolsonaro e, ao chegar lá, teriam pedido para ir na casa do Bolsonaro. E aí o porteiro disse que interfonou para casa e falou com o seu Jair, né? Vocês já devem ter visto essa situação com certeza. E aí depois ele viu que ele estava indo, na verdade, para uma outra casa, que era do Rony Lessa, e depois ele interfonou de novo e disse que era
o seu Jair novamente que falou com ele, né? E aí foi toda aquela confusão e chegamos no primeiro capítulo, né, dessa novela, que foi a live do Bolsonaro, que infelizmente a gente não conseguiu assistir toda, porque a gente estava gravando aqui, depois assisti alguns trechos, mas eu acho que a pessoa, assim, mais especialista possível está aqui com a gente hoje, que é Jairme, que pode, acho que, falar um pouco sobre como é que ela viu essa live aí do Bolsonaro, o destempero dele gravando ali, falando aqueles impropérios pra Globo. Foi o jeitão dele, tudo já programado, ou ele realmente perdeu a compostura e ficou pistola ali com a situação? O que você acha? Vamos lá. Primeira coisa, um conselho que eu dou pra todo mundo. Eu sei que muita gente não suporta olhar pra cara dele, não aguenta ouvir a voz. Mas é um vídeo de 20 minutos que vale cada segundo. Faz uma pipoquinha, senta, bota na tua televisão e assiste, porque é história sendo escrita diante dos seus olhos. Os livros de história vão trazer um print desse vídeo impressos nele. Se tiver livro impresso daqui pra lá, não sei. Sim. Mas vai ter uma página com este print, que foi maravilhoso. Sabe aquela foto do Fernando Collor que ele tá meio pecado assim? E todo mundo não divulga? É o equivalente dessa década, sabe? Mas vamos lá. Ele estava lá na Arábia Saudita, 4 da madrugada. De repente, eu acho que ou foi o Onyx, ou foi o Hélio Lopes, que é conhecido como Hélio Negão, ou foi o Felipe Martins, ou foi o Ernesto Araújo. Que foram tirando no pedra, papel, tesoura pra ver quem ia acordar ele. Ele não dorme mais, dizem que ele não consegue dormir bem, então ele tava lá acordado. Mas ele disse depois que tava acordado, mas eu duvido a cara dele. Afinal, ele é um autômato, né? Poderia estar acordado. Até porque ele depois aparece ele de cabelo molhado. Ele botou meu paletó correndo, sabe? Pra fazer essa live. Paletó e bermuda, né, cara? Eu aposto que ele tava de bermuda, de cueca, de bocação, de pitinho, sabe? De bolinha. Aí ele aparece espumando na live, assim, um momento que eu achei maravilhoso. E ele aparece acusando o Witzel de ter vazado tudo pra Globo. É Witzel, no caso, né? Eu nunca sei falar o nome dele. Pode ser Fuzitzel também. Pronto, o Fuzitzel foi acusado por ele de ter vazado tudo pela Globo, porque por conta desse vazamento, o Jair acredita que o Witzel tá fazendo isso pra destruir sua conduta de honestidade. Tá? O vídeo começa assim, por isso que eu digo, todo mundo tem que assistir esse vídeo, é uma vergonha alheia em cada segundo. Tem uma hora que ele diz, assim, que é o momento mais descompensado, que ele olha pra câmera e diz: eu estou viajando há 10 dias longe da minha família, ralando o dia inteiro pra recuperar a confiança do mundo, e vocês o tempo todo infernizam a minha vida, porra! E basicamente, pá! E a cheirada de óculos? Eu tô rindo, me divertindo e me sentindo bem só de lembrar. Ele tira o óculos, põe o óculos, tira o óculos, põe o óculos. Esse cacoete dele já não é de agora. Quem acompanha ele há muito tempo sabe que ele tem uma mania de ficar botando óculos, aí bota o óculos torto, sabe? Sim. E assim, parece que coloca o óculos pra ler alguma coisa que algum assessor escreveu e logo depois ele fala, Mariela. Aquela folha tava em branco, se você for brincar. Mas aí ele fica tirando óculos, bota o óculos, aí você vê que ele tá nervoso. Mas daqui a pouco eu volto pra esse ponto. Ele tá nervoso porque ele para, ele respira, ele chora, ele olha pra câmera. E... ele chega a chorar? Eu não lembro. Ele tá com os olhos assim, bem encharcados, sabe? Mas, eu acho que era remela, mas tudo bem. Não, eu garanto a você, ele chorou. Ele perdeu ali, ele chorou. Ele ficou indignado. Eu acho que, assim, teve um pouco dos dois, né? Eu acho que teve um pouco do caso pensado, né? Dele fazer a live pro público dele, que sabia que a galera ia estar comentando naquele exato momento, fazer os trejeitos de 100, mas acho que ele perdeu um pouco a compostura, assim, ele ficou meio puto quando ele fala que iria tentar caçar a concessão da Globo, né? Acho que aí ele perdeu o rumo, né? Sim, ele fala, não vou persegui-los, mas, however, vocês têm que estar com tudo arrumadinho, tudo limpinho, porque não sei o quê. E a gente sabe que, na prática, ele está perseguindo a Globo. E ele, na live de quinta-feira, que foi 2 dias seguidos desse, ele fez uma gracinha que acabou resultando em cancelamento de anúncio. Tanto a Folha, né? E na Globo também? Não sabia disso, não. Na Globo tão louco. E, enfim, só que aí é que tá.
focar no ponto, assim, que eu acho mais importante, que depois eu volto pro que eu acho mais engraçado. Quem acusa a Globo de ter feito a matéria canalha, de não sei o que, de não ter procurado ele, sendo que, vamos lá, depois nós ficamos sabendo que a Globo procurou o advogado do presidente. Sim, O advogado, ele aparece na reportagem. isso. O advogado diz que é vítima de um complô, não sei o quê. Em nenhum momento o advogado diz que tem os áudios que podem provar a inocência do presidente em mãos. E depois nós descobrimos que eles já tinham esses áudios guardados. Sim, exato. Essa parte foi bizarra. Sem querer te cortar, Jaime, mas e o ato falho dele falar, vocês estão querendo prender meu filho? Ninguém tinha falado nisso até então, né, cara? Pois é porque, na verdade, eu acho que vão tirar um pouco do ato falho. Eu dou muita colher de chá pra esse homem. Mas é porque tem inquérito envolvendo o Flávio, tem inquérito agora querendo abrir pro Eduardo, né? Por conta dessa história das 5. E parece que tá investigando o Carlos agora com essa história da CPMI das fake news. Aí ele deve ter ficado, vocês só vão sossegar com o tesão da Rede Globo é prender um filho meu. Ele falou assim. Ou um filho, ou um cunhado, ou um parente. Tá faltando o Jairzinho. O Jairzinho ainda não entrou na lista de investigados. Jair Renan. O pegador, né? Inclusive aí é que tá. Quando o pessoal... Lógico que isso aqui é inferência do pessoal nas redes, mas é uma coisa que eu digo a todo mundo. Quem abriu brecha para todo mundo fazer a inferência que quiser no caso foi o presidente ao pegar os áudios e o Carlos quando publicou eles. Então fique à vontade para brincar de detetive da estrela aí na sua casa. Pode fazer o que você quiser com esse caso. O presidente não se importa. Exatamente. O Rony Lessa tinha uma filha e essa filha namorou com o Jair Renan, que é o filho mais novo do presidente. Quando surgiu a história do seu Jair, o pessoal logo, foi o louzeiro. O que eu não acho que seja. Mas, de novo, quem permite esse tipo de inferência, eles dão todos os motivos. No caso, o Jairzinho poderia estar na casa do Rony Lessa do momento, né? No caso, na casa 58, né? Cara, o negócio a diversão aqui é a gente imaginar, gente, será que o rapazinho, que o menino Jair Júnior tá envolvido em alguma treta tão grande? Essa é a diversão da coisa. Eu não acho não, eu acho que o negócio dele, por enquanto, ainda é só falar, ele não fala tanta besteira, né? Ele não aparece falando besteira. Ele só faz jogar LOL, ele só faz jogar LOL, então... Sabe, deixa ele lá. Os outros três, eu digo assim, gente, os outros três, todo dia enchem um saco. Inclusive o vereador, que não devia nem estar ali, enchendo o saco da gente. Sim. Foi quem mais se sentiu, aliás, né? Foi quem mais sentiu o baque ali, que já foi correr lá no computador pra fazer vídeo. Pois é. Agora, o 04, gente, ele não tá fazendo nada contra a gente. Deixa o menino em paz, sabe? Deixa ele lá na dele. Agora, a parte mais engraçada da live, que eu acho assim hilária, que eu não canso de assistir, é quando o presidente, ele fala assim, tem uma hora que vocês dizem que ligou, eu não tava lá em casa, ligaram pra minha casa e tinha um homem com a voz parecida com a minha lá. Isso podia criar problema com a minha esposa. Ou seja, o presidente disse que a Globo estava insinuando que ele era corno. Ser corno ou não ser, eis a minha indagação. Foi a parte mais incrível, assim, foi a parte que é verdade. Eu tava assistindo tudo e tava dando aquelas risadinhas, assim, meio bobas, sabe? Quando chegou nessa, eu não aguentei, eu dei uma gargalhada. Nessa situação, você sendo envolvido nesse tipo de acusação e a preocupação do macho autômato é se ele vai ser publicamente reconhecido como chifrudo ou não. Levantar o teto, né? Ai, cara. Prioridades, eu falei prioridades. Aí tem uma hora também que ele fala umas coisas assim surreais, do tipo, a Globo está contra mim porque a Globo perdeu a mamata de anunciar os Correios fazendo publicidade de carta. Gente, assim, talvez isso seja um furo, tá? Eu sou da área de comunicação. Opa, olha aí. Parabéns, você se comunica muito bem. Obrigada. Eu nunca vi
na minha vida um anúncio dos Correios dizendo: eu entrego carta na Globo. E ele diz: o Merval Pereira recebia dinheiro de palestra pra Ainda essa história, né, cara? PT. Quando foi que o Merval Pereira... Gente, o Merval Pereira defendeu o PT na vida dele, nem no bizarro verso Superman. Pelo amor de Deus. Meu amigo, eu ouvi essa semana no perceba que a Globo nunca falou mal do PT. Perceba. A Veja também não, né? A Veja, Reinaldo Azevedo, nenhum deles nunca falou mal do PT. Bicho. Agora, tipo, eu não vou perdoar o senhor Biruliro por muita coisa nessa vida, mas acho que uma das principais que eu nunca vou perdoar é ele me fazer defender a Globo pros outros. Sem dúvida, sem dúvida. Caralho, bicho, doía, assim, eu falava, mas parecia que eu tava cuspindo meus órgãos, assim, que eu tava falando, de tanta dor, de defender a liberdade com todas as aspas possíveis, imagináveis e, sei lá, impensáveis, a liberdade de jornalismo da Globo. Puta que me pariu. É ótimo você ter chegado nesse ponto, porque a gente chega numa outra peça fundamental pra entender essa história. Quem ainda não assistiu a live, eu recomendo, vá assistir. Ela é maravilhosa, tem muita camada. Ela é melhor de qualquer porcaria que tá na Netflix no momento. Garanto pra você. Mas, voltando, passou essa esculhambação que ele deu na Globo. A Globo passou um tempo quieta. Depois o Ali Kamel, né, que é o diretor de jornalismo da Globo, publicou um editorial meio que detalhando como foi que eles chegaram naquela reportagem. Sim. E um detalhe, fora esse que eu já citei antes, do advogado já ter conhecimento, né, muito provavelmente, de que já tinham os áudios, né, tem um detalhe que eles contam que uma fonte muito próxima, e eles fazem questão de detalhar que essa fonte é muito próxima do presidente, falou sobre essa matéria, deu essas pistas para eles e ficou cobrando. Vocês não vão dar a matéria? O que é que muita gente está achando? Que isso foi uma armadilha do Bolsonaro para atacar a Globo. Eu não duvidaria. Mas será que ele conseguiria se descontrolar tão naturalmente assim, com uma armação? Eu acho que é um pouco de cada coisa. Ele tem um ego gigantesco. Ele não admite ser contrariado. Então, mesmo que fosse armação, ele ia meio que se sentir pessoalmente agredido, sabe? Então, ele ia se descontrolar. Eu não acredito tanto que eles tenham feito um plano mirabolante, não sei das quantas, sabe? Pra pegar a Globo na botija. Mas eu acredito, sim, que tenha um pouco de armadilha nisso aí. Eu não sei o quanto. Eu não gosto de superestimar a inteligência deles. Talvez seja isso. Assim... Eu ia falar, Rodrigo. Pode falar, Diego. Eu acho que, assim, o Bolsonaro, o pai, ele não tem capacidade de planejar um café da manhã. Então, se alguém planejou alguma coisa, foi algum dos zero alguma coisa, né? Não, nomeadamente o nosso amigo. Só o Carluxo, cara. Os outros não têm capacidade, não. O Eduardo Bolsonaro não tem, pelo amor de Deus. Eu ia falar nomeadamente o nosso querido 03. Tá. E aí o pai dele ficaria naturalmente, porque não saberia, porque ele não sabe nem o que se passa na casa dele, não sabe nem quem atende o telefone, porra. E o Carluxo é proativo, assim, o Carluxo ele é bastante proativo, ele faz coisas sem pedir autorização, já tem discussão em café da manhã, tem discussão em jantar com jornalista, mostrando que ele faz as coisas quando dá na telha. Ele acordou num dia, hoje eu quero fazer esse vídeo, e sai. Sim. Não, agora imagine isso, você acorda 8 da manhã, vou defender a honra do meu pai, já sei. Vou postar um vídeo que eu tenho os áudios na minha mão. Beleza, aprovou alguma coisa, deu uma nublada ali na situação. Só que ao mesmo tempo, eu acho particularmente que piorou pra eles. Porque todo mundo... Como é que você tem esses áudios? Quem garante que você não manipulou? A polícia já tá com a cópia deles. Mas a perícia da polícia foi feita em 2 horas, tá entendendo? Sim. E a perícia foi realmente feita depois de estourar, né? O bagulho todo. Não, assim, tem várias coisas assim que eu achei estranho, né? Primeiro, como é que o Carluxo teve acesso tão fácil ao computador lá, né? Que você vê que o arquivo que ele tá acessando, ele fica num servidor, porque você consegue ver na esquerda, assim, as pastas
e aí tem tipo um servidorzinho que deve ser onde ficam os arquivos. Ele conseguiu acessar. Como é que um morador, que eu entendo que o Carluxo não é o síndico, ele nunca comentou isso, até onde eu sei, não é qualquer morador que tem permissão de chegar no computador onde tem gravação, seja de câmera ou de interfone, que eu nem sabia que existia, e sair metendo a mão, assistindo e inclusive divulgando nas redes sociais. Eu nunca tinha ouvido falar disso, né? Agora você se imagina como porteiro desse condomínio e você imagina você falando para algum daqueles moradores lá, desculpa senhor, mas você não vai poder acessar aqui esse material da empresa. Exatamente, tem esse pequeno grande detalhe, né? Então pra mim já ficou ruim nesse ponto que o Carluxo tem esse acesso livre e tipo, ele botar o áudio pra tocar, quem garante que ele não foi lá e deletou o arquivo que tava antes ali? Não tem prova nenhuma, então isso não quer dizer nada. Mas o que eu queria comentar aqui, eu gostei muito da teoria do Jairme, que poderia ter sido uma armação, mas eu tenho pra mim, eu fico acreditando depois do desenrolar dos casos, né, que o Bolsonaro, ele fala que o Witzel, num evento, comentou com ele que teria essa situação de terem falado o nome do Bolsonaro no caso, num evento que o Bolsonaro falou que era no Rio, mas eles na verdade estavam em Brasília, que eu acho que foi no dia 9 de outubro, se eu não estou enganado, e aí parece que no dia seguinte, no dia 10 de outubro, foi o pessoal do Ministério Público do Rio lá em Brasília, para poder perguntar para o STF se tinha que remeter o processo lá para eles. Ao que tudo indica, o Toffoli sentou em cima da situação e não fez nada com o caso. E aí, provavelmente, alguma corrente lá que não está muito gostando desse pacto aí do Toffoli com o governo, pode muito bem ter vazado para a Globo e ter dado papo para eles, cara. Eu acredito nessa teoria do vazamento ter sido de alguém ligado ali alguma pessoa no STF, alguma coisa que estava sabendo dos bastidores, que aparentemente estava sabendo. A polícia estava sabendo, o Ministério Público estava sabendo, o Bolsonaro, o Witzel, o STF. Só quem não estava sabendo era, sei lá, a gente aqui, né? Porque... Nossa, é uma teoria tão complexa que eu tô desenhando aqui para tentar entender, Victor. Eu me perdi em algumas partes. Nossa, e só voltando para a história do áudio do Carlos, saiu uma informação, acho que ontem, da data que a gente está gravando, que o porteiro que disse ter ouvido o ok do seu Jair, que anotou no caderno lá de controle, não é o mesmo do áudio que o Carlos dá play, não. Exatamente. Aí me diga, se o Carlos não tivesse divulgado esse áudio, enfim, decoro, sabe, gente? Decoro. Não é só pra você ficar bonito na foto, não. Não é só pra ter civilidade, não. Decoro também é um escudo, sabe? Um dia eles vão aprender isso da pior forma. Mas se você tivesse seguido o rito, olha, vou emitir uma nota aqui, vou encaminhar a prova que eu tenho aqui pra ali e tal, eles vão verificar, vão dizer que é mentira do porteiro e tá tudo certo ou não, teria livrado eles de mais uma inferência no caso. Porque o porteiro que deu depoimento tá de férias, não é o que deu depoimento. Exato. Não, tudo começa a degringolar, na minha visão, com a live do Bolsonaro, porque se eles fazem um tweet, eu solto uma nota, aquelas padrões tipo Temer, que o Temer, porra, foi acusado quase que durante o governo dele inteiro por todo mundo, né? Pela imprensa, pelo Janot. Então, se ele tivesse soltado uma nota estilo Temer, a coisa não teria tomado essa proporção, na minha visão. Mas ele nunca fez isso, né? Ele nunca fez isso. Exatamente. Esse não é o perfil dele. O perfil dele é justamente estar sempre no embate. Ainda mais quando foi a Globo, né? É o peixe perfeito pra ele, né? Ali, conseguir alimentar a galera dele. Acaba com ele indo na Record, dar uma entrevista sobre o caso. Aí eu acho isso uma humilhação, eu acho isso uma vergonha. Você dá uma entrevista exclusiva na Record e fala assim, eu desafio a Globo a me dar 15 minutos ao vivo. 30 segundos na Globo é 1 milhão e cacetada no horário nobre. Ele tá dizendo aqui, o que ele tá dizendo com isso? Eu estou aqui na Record, a Record é emissora da família, do meu amigo de Macedo, mas eu quero ir na Globo, porque eu sei que na Globo eu vou ser ouvido. Eu acho bom que a Globo não dê esse espaço. Não vai dar. Na Record ele fala pra convertido, né? Sim, não, a Globo não vai dar esse espaço. Literalmente, né? Eu fiz o gesto Nintendo aqui, ó. Cara, o Bolsonaro naquela entrevista no Jornal Nacional durante a eleição já falou aqueles absurdos, espalhou fake news, falou de ditadura e tudo mais. Imagina com 15 minutos pra se defender
de uma acusação dessa, o que ele não ia ocasionar? É óbvio que o Jornal Nacional não vai dar esse espaço pra ele, duvido. A não ser que seja via judicial, né? Não, Mas, até assim, porque na Globo você não tá passando por um julgamento, eles só estão dando a notícia ali, sabe? Sim. Não é uma acusação, não tá acusando ele de nada, tá dando a notícia. Exato. Ó, tem essas informações aqui que vazaram, tem essas informações aqui que foram verificadas, essas são as informações, povo. Observe, e raramente a Globo faz algum trabalho que a gente possa até defender. Olha só, isso aqui é jornalismo simples e básico. Não é nem uma grande reportagem, não é nem algo que você fala assim, nossa, isso aqui merece um prêmio, olha isso pro Pulitzer, leva. Não, cara, é uma reportagem simples e básica. Recebeu uma informação, verificou a informação, apresentou isso pro público, pronto. Não, inclusive a própria Globo criou o álibi do Bolsonaro falando que ele estava em Brasília. Então, tipo, foi totalmente... Não nem criou, verificou a informação. Ó, tem essa informação, vamos verificar. E você apresenta essa verificação. É a velha história de você. Me falaram que tá chovendo. Eles foram lá fora e viram que estava chovendo e informaram. Olha só, a gente viu aqui, ele não estava, ele estava lá em Brasília. Só que a coisa complica para mim tanto na live quanto o Carluxo dizer que não estava em casa, que estava na Assembleia, e ele mesmo liberar um áudio no vídeo que disse que ele tinha pedido um Uber naquele horário. Exato, essa foi a melhor. Porque ele libera o áudio, aí a Veja questiona, né, falando que tinha uma outra gravação ali 2 horas antes pra casa dele, aí ele volta lá no computador, fala, aí Veja, vocês pediram? Tá aqui a gravação. Aí bota pra tocar o áudio, e é ele falando... Ok, beleza, valeu aí por ter avisado que o Uber chegou, sendo que ele falou que tava na câmera. Essa foi a melhor parte, cara. Agora, eu queria aqui tirar só um espaço para parabenizar a Procuradoria-Geral da República e o Ministério Público do Rio de Janeiro, que em 9 meses não conseguiram dar um bom dia pro Queiroz, mas concluíram em menos de 20 minutos que tudo era falso. Exato. Né, que tinha tudo sido fabricado, que o negócio tava tudo certo. Parabéns ao trabalho. Não, saudade de quando a Procuradoria-Geral da República era só engavetadora, né? Porque, pelo visto, cara, o cara o Aras no dia seguinte falar que é tudo fake news, é factoide, que foi arquivado já, não investigou nada, né? Nem pra saber, então, quem que criou o factoide, né? Não importa pra eles isso. Mas o Aras foi colocado ali pra isso. Essa é a função do Aras, todo mundo já sabia que ele tava ali pra isso, né? Eu confesso que eu não tinha verificado antes as promotores estavam responsáveis pelo caso, e eu me surpreendi quando veio esse resultado tão rápido, e a gente foi saber que era a promotora que estava dizendo, tá tudo certo com isso daí, tá ok? E a gente descobre que a promotora do caso fez campanha pro Bolsonaro, né? E já teve em evento, tirando foto junto com aqueles escrotos lá que quebraram a placa no evento em Petrópolis. Agora, o Bolsonaro, 2 pontos aqui, o Bolsonaro admitindo que pegou a gravação, que eu achei isso também sensacional, o cara admitir, e aí vem o Moro e fala que não vê problema nenhum nisso, não vê problema nenhum no que o Carluxo fez. Triste fim do Moro, finalmente, virou capacho, como é que vocês quem viram dera isso? ele tivesse realmente acabado. Se ele já tivesse acabado, eu até ficaria mais feliz, assim. Teria servido pra alguma coisa. Dia 1 de janeiro, eu tinha uma linha, assim, de divisória, né, dos membros do governo, que eu categorizava como a linha Lelé da Cuca, como os que poderiam ser moderados e como os que estavam a conferir. O Moro, eu não tenho vergonha de admitir, eu deixava ali no a conferir mais pro moderado. Eu achava que ele não ia chafurdar tanto nessa lama. Hoje em dia, ele só tá atrás, pra mim, do Ricardo Salles. E do Weintraub também, ele Mas o Weintraub, veja, o Weintraub, ele é um coitado. O Weintraub, você vê que aquilo ali tem alguma questão psicológica, que ele tenta assim, mas ele só faz besteira. É tipo ele fazer um vídeo derrubando o microfone, fazendo mic drop, porque desconfidenciou a verba que ele mesmo bloqueou no começo do ano. Sim, o Weintraub pra mim, cara, Weintraub pra mim é um fracassado vivendo um sonho. É um coitado. O Salles, ele tem uma agenda e ele consegue dar andamento a essa agenda. O Salles é uma pessoa perigosíssima porque ele consegue, ele consegue ter eu tava vendo o Roda Viva dele e ele consegue vender a lorota dele muito bem, porque ele argumenta muito bem. Sim. E o Moro tá nesse patamar daí. Pera, você tá dizendo que o Moro argumenta bem? Não, o Salles. Não. Vamos lá. Tá. Eu falei que o Moro tá abaixo do Salles.
Eu nem colocaria o Moro como a conferir antes, eu só não colocava porque eu já tinha visto algumas entrevistas do Moro, eu já tinha concluído que ele era intelectualmente prejudicado. Então não tinha muita chance dele conseguir alguma coisa. Agora o Salles realmente, o Salles ele é um dos maiores riscos que existem hoje nesse país, assim. Ele é perigoso, o Salles deveria estar afastado, sabe? Ele é um criminoso, criminoso condenado. E sabe, isso não tem um risco de a gente falar porque ele realmente é condenado. Esse cara ele já cometeu crimes ambientais, ele já cometeu uma série de irregularidades. Ele não deveria estar onde ele está, e é assustador porque ele é inteligente. Esse cara, ele é, sabe? É. Ele é um sonserino extremamente inteligente que é capaz de manipular quem tá à volta dele para construir ou destruir grandes coisas. Sim. Só para não deixar passar, ele entrou no processo seletivo do Partido Novo e ele passou, tá? Não, em relação ao Salles, né, que a Jair me falou, teve também a ida dele na Globo News, eu tive a mesma percepção, do Roda Viva eu não assisti, mas no Globo News eu tive a mesma percepção, que ele realmente, ele é aquela velha política e que tá a serviço de algo assim, destruidor, né, cara? Agora a questão do Novo, eu achei maravilhoso ele ter sido afastado do Novo e no dia seguinte na Jovem Pan com a camisa do Novo. Isso aí foi fantástico, cara. A questão política daquele cara que a namorada acabou com ele, ela porventura mora de frente a um outdoor, ele coloca o outdoor fulana, volta pra mim. Ai, bicho. Ai, e pior, é assustador porque ele consegue manter a calma, bicho. Isso, você pode colocar muita gente gritando na frente dele, mostrando por A mais B como que tudo que ele tá fazendo é desprezível. E ele consegue manter a calma. Sociopatia que chama, Rogerinho. Cara, ele na Globo News, ele foi pressionado em alguns momentos e ele simplesmente conseguia sair liso da resposta sem responder o que eles estavam perguntando. E aí chega uma hora que a galera acaba passando para outra pergunta e tal, e ele vai seguindo com aquela calma de sempre. É diferente do Weintraub, que ele já se estoura logo, né? Realmente, cara. Aquela história do Greenpeace. Nossa, cara. Ele pegou... Ai, que coincidência, o navio do Greenpeace está na orla do Brasil. Enquanto tem esse vazamento, ele estava dando a entender que quem despejou o óleo no Brasil foi o Greenpeace. Aí depois ele, não, imagina, eu fiz de jeito nenhum. Eu sou um santo. É muita cara de pau mesmo, cara. Mas em relação ao caso aí do episódio da novela da Casa 58, vocês querem comentar mais alguma coisa? A gente pode seguir aqui com a pauta. Acho que a gente conseguiu cobrir bastante, né? Sim, acho que é uma coisa que, mas deixa pra comentar mais à frente, é como que esse era um caso que deveria ser mais pesado, que deveria estar na mídia até nesse momento, que poderia estar na parte que todo mundo acha chato, a gente está discutindo muito mais a sério isso, só que qualquer factoide que vem logo em seguida, qualquer grito que essa ultradireita dá, a gente esquece os fatos, esquece o que a gente estava discutindo e começa a fazer alguns outros abaixo-assinados, que às vezes são necessários também, mas a gente não consegue acompanhar todas as explosões que eles dão. Então, em questão de 3, 4 dias, isso que era um debate que poderia derrubar algumas pessoas, ele simplesmente sai de cena porque a gente vai começar a discutir outros fatos criados, né, fatos novos criados que nos desviam para outro lado. Exatamente, que a gente vai discutir no último bloco porque não tinha condição de entrar aqui nesse, né, porque não é nada para tipo a inteligência dos peixes, a gente pode falar sobre a ictiofauna, a gente voltou a falar sobre a ictiofauna agora, né, beijo, Marina Silva, nossa ouvinte. Cara, eu pensei seriamente se a gente botava aqui nesse bloco ou no último, que foi a fala aí do Jorge Seife Júnior, que é secretário da Pesca, não é isso? No governo Bolsonaro. Ele falando que o peixe é inteligente, né, Rodrigo? Ele é um empreendedor. Jorge Júnior não, 03. 03. É um empreendedor da pesca, cara. Vamos lembrar que esse cara aí é de uma família que tem uma empresa pesqueira que já descumpriu diversas normas ambientais também, né? E que aparentemente tem muito interesse na inteligência, no QI dos peixes. Ai, caramba, cara. Pra quem não acompanhou, ele numa live do Bolsonaro falou que os peixes são inteligentes, que eles veem lá a mancha de petróleo que tá vazando lá no Nordeste e eles desviam
sem problema nenhum, e aí você pode consumir o peixe, o camarão daquela região que não tem problema nenhum, que não tem nenhum deles infectado, porque realmente eles desviam da mancha de óleo, né? Eles são demais, cara. Engraçado que da rede de pesca eles não desviam, né? Mas do petróleo sim, pô. Ai, meu Deus. Eu acho isso muito triste, porque é caso de saúde pública. O que ele falou ali, aquilo ali é perigosíssimo. O pessoal estava relatando, porque ele fala assim, nós fizemos inúmeros testes. E ciência, não existe inúmero. Eu fiz 50 testes, eu fiz 20 testes, eu fiz 30 testes. Você não pode dizer eu fiz inúmeros testes. Você fez teste aonde, meu amigo? Cadê? É porque ele só sabe contar até 3. Aí, acima disso, é inúmero já. Não é não, cara. Porque só daria pra fazer a conta se tivesse chocolate em cima da mesa. Como não tinha, não dava pra fazer conta. Mas aí é que tá. A partir do momento em que uma pessoa que faz parte do governo diz assim, olha, pode comer o peixe, tá liberado. Pode comer o crustáceo, pode comer o caranguejo, não sei o quê. E aparece só foto dos peixes tudo lá morto, com petróleo na boca. Aparece já resultado de estudo, né? Feito fora do governo, dizendo que os peixes estavam todos contaminados. É uma questão para se preocupar aí. Porque eu acho que no fim das contas o que ele não quer pagar é o defeso. Seguro defeso. Não, pesca lá, vai botando para vender, quem comer, comeu. Mas eu vi uma notícia que o governo tinha liberado, né, pra uma parte da galera, né? Não sei se... Pois liberaram. Mas a gente não tem acesso, pelo menos eu não vi, posso ter me enganado. Se alguém teve acesso, por favor, me manda DM, me manda que eu realmente tô com muita curiosidade. Eu não vi o resultado desse teste, eu não sei quem fez esse teste. E eu acho um absurdo uma pessoa do governo federal dizer eu fiz inúmeros testes e tá liberado numa live gravada com a câmera de fone torta. Sim. Você me respeite. A minha vontade é fazer o seguinte, juntar uma cotinha assim. Eu acho que é porque o frete aqui ia encarecer, mas eu acho que R$500 pagava. Você comprava uns peixes, mas tinha que ser da área que ele liberou. Comprava o peixe, fazia uma moqueca bem feita, servia para o presidente, servia para o cara do secretário da pesca e servia para o ministro da saúde, que disse, eu não tenho certeza se está contaminado ou não. Mas ele comer na frente de todo mundo. Se ele comesse, aí tava liberado. Mas a gente com muito azeite de petróleo. Faz aquela moqueca com muito azeite de petróleo. E ela ia ver um pouquinho escura, mas... Era o que eu ia perguntar. O Mandetta, ele se pronunciou sobre depois da fala dele? Eu não vi isso. Eu não vi se ele falou depois, mas eu lembro que ele antes falou assim, ainda tá cedo pra dizer se vai fazer mal ou não, sabe? Porque eu acho que é uma fala menos pior do que você dizer tá liberado. Lhe compromete menos. Uhum. Tá parecendo uma cena do House of Cards, que tem lá um vazamento de produto químico numa tubulação lá que abastece a cidade. Aí o governante, não tem problema, não tem risco nenhum. Aí eu não lembro quem foi, vai lá, enche um copo de água e fala assim, então beleza, bebe aí na minha frente pra ver se tá tudo certo. Aí o cara vai e não bebe, né? É o caso da muqueca aí. Com o Obama, não tem? Com quem? Com o Obama, eu acho. É mesmo? Não sei essa não. Eu não tô lembrando do caso, mas tem no último documentário do Michael Moore, que ele vai num lugar desse, tava com a água contaminada, aí ele vai provar que a água tá limpa, tá ok, ele só molha o lábio, assim. Nossa. Não engole. Agora, pra mostrar como é que a nossa pauta é bem encaixada, sabe o que isso significa, Vitor? Esse exemplo de uma pessoa dizendo para a população que ela pode consumir alimento contaminado, é um exemplo da maneira como o rico capitaliza recursos. Sim, cara. Aproveita que você já fez o gancho e fala aí pro ouvinte que não acompanhou esse caso, cara. Cara, o Paulinho anunciando os novos pacotes do governo. Paulinho Guedes. Caraca, eu escutei um negócio completamente diferente. Foi mal, Nossa, segue aí. Cara, só por curiosidade, o que você ouviu? Entendi pau molinho, cara. Eu não vou inferir isso. Acho que a gente ainda vai evitar falar sobre as polêmicas do tamanho de alguns pênis, da potência de alguns colegas de direita. Vamos evitar esse tipo de piada hoje, que ela rendeu muito. Mas o Paulinho, ele me manda a seguinte frase: rico capitaliza recursos, pobre consome tudo. E você tem uma notícia para poder complementar isso, Vitor?
Eu tenho, cara. Saiu na BBC não é o País, né? No dia seguinte dessa declaração dele, que um estudo que foi feito mostra que metade dos brasileiros vive com R$413 por mês. E aí nessa reportagem tem uma entrevista contando a história da vendedora ambulante Josefa Severina, que eu fiz questão de ler. E, cara, daquela história de cortar o coração, né? De todo o esforço que ela faz para conseguir se manter, para pagar os custos que ela tem, bancar a família, e aí vem esse imbecil do Paulo Guedes e dá uma declaração dessa, né, cara? Vai ter todos os links aqui na descrição do episódio, inclusive em relação ao Jorge Seife Jr., que a gente falou antes, vai ter um link também para uma thread do Normose, do nosso ouvinte Normose, que foi uma thread muito boa, mostrando detalhes sobre esse cidadão. Jair e Diego, querem falar alguma coisa aí sobre o Paulinho? Não, olha, eu queria mandar ele tomar bem longe, vários litros de água limpa pra beber lá, que os peixes estão nadando. E quando o Gulag Canavieiro abrir, eu quero ter aí a honra de entregar pra ele uma foice sem fio nenhum. Nenhum. A notícia que eu tenho pra relacionar com o assunto é que, infelizmente, ele foi encontrado em casa vivo e passa bem, porque um camarada que fala isso não tá apto. Eu não sei o que é que leva uma pessoa num país desigual como o Brasil a falar esse tipo de absurdo. Lógico que a pessoa que recebe menos vai gastar tudo, sabe? Porque é um cara completamente desconectado da realidade, né? Ele não precisa disso, então pra ele é tudo fácil, né? É escola de sectário. Para os nossos ouvintes religiosos... Não, eu ia falar para os nossos ouvintes religiosos aí, para os nossos ouvintes que acreditam no embate entre bem e o mal. Se você acredita no demônio, você acabou de ficar sabendo de uma manifestação nítida do demônio. Não, e tende a piorar, né? Porque hoje ele lançou aquelas propostas do governo para ajustar as contas públicas, né? São 3 PECs, que vem mais coisa ruim por aí, cara. Podem ficar preparados. É isso? Vocês querem falar mais alguma coisa sobre Paulinho? Não, eu só queria dizer aqui que quando você... né, eu até compreendo um pouco a fala dele, porque quando a sua cabeça está enfiada até o seu duodeno, no seu próprio... Você tende realmente a ter uma dificuldade de perceber o mundo à sua volta. Isso aí é realmente complicado. Caraca. Bom, não tem mais nada a acrescentar. Acabou. Jaime, um último tópico aqui, que eu acho que eu vi você até tweetando sobre isso, foi o Feliciano, né, pedindo pra tropa digital espancar o Randolph nas redes sociais. Como é que você acompanhou essa treta aí? Que eu não vi ganhar muita repercussão depois da divulgação do áudio e tal, meio que morreu, né? Então, eu não acompanhei muito, porque Feliciano é tão 2009, né? 2008. Assim, tão cansado. Deixa ele pra lá. Mas o que acontece? Vazaram um áudio que ele teve uma discussão com o Randolfo Rodrigues, o senador. E nesse áudio, vaza ele meio que pedindo ajuda para dar um trato para espancar virtualmente o Randolph, né? Porque claramente ele estava levando uma sova. Uhum. O que eu acho interessante nesse áudio é que ele revela mais ou menos como é que funciona o mecanismo de achincalhe virtual. Uma pessoa que é uma autoridade, uma pessoa que é um parlamentar, aciona outro, esse outro tem acesso a uma milícia digital, e aí começa esse ciclo. Vocês acham que é só o Feliciano que tem acesso a esse recurso? Claro que não. Exato, exatamente. Deixa eu dar um exemplo. Tem um canal do YouTube, que eu não vou citar o nome porque eu não pedi a pessoa antes de vir pra cá, mas eu converso muito com essa pessoa. E tem um fenômeno que acontece lá que é estranhíssimo. Ela publica os vídeos dela lá e beleza, o pessoal comenta normalmente e tal. Se tocar no assunto de uma certa família e for um assunto espinhoso, é xingamento, é achincalhe, é aquele povo mais bravo. E tudo vindo do nada, porque são pessoas que claramente não seguem o canal. Então, de onde é que vem, sabe? Quem é que tá coordenando isso? É tudo coincidência, pô. Caiu de paraquedas lá. Foi a recomendação do YouTube. Exato. Agora, mais um motivo pra... Quem vai recomendar canal de esquerda? Mais um motivo pra eu ficar puto com essa galera que foi pra CPMI da Fake News hoje, que o Randolph tava lá com o Alan Terça Livre e, tipo, eu acho que a primeira coisa que ele tinha que perguntar é:
você por acaso tem contato com o Feliciano? Vocês têm telefone um do outro? Vocês já trocaram ideia sobre alguma coisa? Porque, porra, se o Alan dos Santos tava lá justamente pra essa questão de fake news e de milícia digital, e aí o Randolph tá lá pra perguntar pra ele, sendo que vaza um áudio do Feliciano sobre isso, ele não pergunta nada disso, pelo amor de Deus, né, cara? É demais pra minha cabeça. Vamos entrar no assunto CPMI das fake news? Vamos mais tarde, guarda aí, porque agora nós vamos pra onde, Diego? Pega fogo, cabaré! Diego, começamos aqui esse bloco com o Alexandre Frota, que ele foi lá na CPMI da Fake News na última quarta-feira, no dia seguinte da nossa última gravação, e ele disse que estava na reunião onde o Bolsonaro falou com empresários para impulsionar fake news, mas assim, eu não vi também essa afirmação dele repercutir muito, principalmente em grandes veículos e tal. O pessoal ficou meio que, eu acho, com o pé atrás com a declaração do Frota, porque ele foi só de boca, né? Ele não mostrou, pelo menos lá na sessão, nenhuma prova disso, né? Porque ele, na verdade, nem teria como, porque foi uma conversa, né? Mas ele falou que o tempo inteiro a relatora da comissão estava pedindo para ele entregar documento. Ele falou que ia repassar vários documentos. Inclusive, alô, galera do Senado, vamos dar uma vazada aí nesses documentos e tal. Né? Alguém, sei lá, bota numa janela que passa um vento, aí passa um vento assim, derruba lá embaixo, alguém cata, uma coisa assim. Mas aí, falando um pouco mais sério, eu acho que ninguém deu muita moral, porque já tava aí, né? Tipo, é tudo notícia velha, assim. E a gente tá revisitando esses assuntos porque o Congresso resolveu fazer essa CPMI, que é um instrumento aí tão eficaz quanto colocar um negocinho vermelho na testa do seu bebê pra passar o soluço. Porque quase nunca dá em porra nenhuma essa CPMI. Quando é a CPI de uma casa ou de outra, normalmente ainda sai um relatório que prende um ou outro. Agora, quando é mista, eu nunca vi sair um negócio que preste. Então, tipo, ninguém deu muita moral, porque é tudo notícia velha. Tipo, todo mundo já sabe que a rede existiu, que funcionou, mas ninguém tá afim de agir nisso, né? Não, e ainda mais depois do que aconteceu hoje, né? Jair, você quer comentar finalmente alguma coisa aí sobre a CPMI da Fake News, a sessão de hoje que a gente teve? Porque foi uma coisa vergonha alheia pra galera da oposição, hein? Basicamente, você quer começar a xingar por onde? Vamos lá. Sobre a CPMI das fake news, o que eu tenho a dizer é o seguinte: estão levando a CPMI para um caminho totalmente errado. Porque qual é o objetivo, na minha opinião? Eu acho que é de montar uma máquina de desinformação e de achincalhe de opositores e até de aliadas que está aliada ao Palácio do Planalto. Não sei se vocês entenderam outra coisa dessa CPMI, mas eu achava que era isso. Chega gente lá na CPMI tentando, querendo revelar que o Alan dos Santos não tem diploma de jornalista. Qualquer pessoa com o Google em casa pode descobrir isso. Isso não é um assunto para se tratar na CPMI. Chega o Túlio Gadelha e passa 5 minutos falando da camisa que o Alan dos Santos estava vestindo. E não leva a lugar nenhum. Quem não sabe, a camisa que ele estava, para quem não viu, era uma camisa que foi da campanha do Bolsonaro, aquela Meu Partido é o Brasil, com a pataca de sangue, assim. Ficou 5 minutos enrolando nisso daí e não foi pra lugar nenhum. Só que ao mesmo tempo, veja lá, é uma galera que tá na CPMI, é uma galera que tem tempo, é uma galera que tem gente, é uma galera que tem recurso. Recurso é dinheiro mesmo, tá? Se tem gente na internet, no Twitter, no submundo das redes, que tem informação, que estão apurando há mais de, sei lá, vamos botar 2 anos, assim, que sabe de coisa. Não precisa nem ser de esquerda, gente. Tem gente de direita que sabe muita coisa por aí. Que se levassem pra frente numa CPMI, daria confusão. Como é que esse pessoal não consegue, sabe? Sim, com certeza. Não, eu vi um debate rolando agora à noite, né, de alguns perfis, inclusive acho que teve uma thread que Felipe Abal fez, que foi muito boa, falando, né, do meio que do despreparo, ele não usou esse termo, eu que estou usando, né, do despreparo da galera em relação a essa CPMI, a essa sessão, porque além de, é o que você já tinha falado antes, totalmente desconectado com a realidade das redes sociais, da internet, do mundo atual, né, porque
Tipo, o Randolph ficou perguntando pra ele se ele tinha pego carona no avião presidencial, no avião da FAB e tal. Aí o Alan, não peguei, inclusive gostaria de um dia pegar se o presidente me chamasse. Aí ele vinha assim, então você não pegou a carona de avião? Com aquela entonação de vilão, parecendo que tinha uma informação e que ele ia revelar a qualquer momento. Aí o Alan, não, nunca peguei. Ele, então você confirma? Confirmo. Então tudo bem. Aí depois fez uma outra pergunta também com esse mesmo tom, tipo assim, então você confirma que... confirmo. Então tá bom. Tô satisfeito, presidente, não tem mais nada a perguntar, o que as outras perguntas dos meus amigos aqui já falaram e tal. Nesse nível, cara. Porra, pelo amor de Deus, né, cara? Então quer dizer que você cometeu crime, sim ou não? Não, então tudo bem. Pois é, cara. Imagine jogar truco com alguém dali. Cara, o Rui Falcão, cara, que deprimente também. Porra, cara, nossa senhora. Então, o que é que eu acho, gente, assim, de verdade? A galera tá meio que emocionada, assim, porque antes as fake news, essa tropa que vive de linchamento virtual, só batia na esquerda. Era que a esquerda é abortista, a esquerda vai usar droga, quer chegar com a planilha na tua casa, quer saber quantos filhos meninos, quantas meninas você tem e trocar o gênero deles. Era esse tipo de coisa. Tá chegando no Centrão, chegou no Centrão, né? Chegou em Rodrigo Maia, chegou no Alcolumbre, chegou no STF. Então esse pessoal tá reagindo muito mal a esse tipo de coisa. E eles estão focando no conteúdo da CPI voltado para eles, o que não deveria ser. O que a gente sabe, assim, coisa que não tá chegando na CPI. Teve página que foi vendida, tem página que era operada por um grupo de pessoas, tem página do Twitter que foi startada por um membro da família Bolsonaro. Inclusive, tá lá o tweet dele até hoje, dando start nessa página. E em seguida tem o tweet dele. Essa página não tem ligação nenhuma comigo. Só que a gente sabe que ela tem. Vocês sabem até a página que eu tô falando, né? Não, o que ficou claro pra mim é que nenhum, pelo menos dos que eu vi, tá? Nenhum deles se preparou pra aquele momento. Não se preparou. E, tipo, a gente... Pra quem acha que vocês estão só vendo a coisa pegar fogo e não fazem nada. Não, há meses, galera. Não estão falando de mim, não, tá? Muita gente fica tentando fazer contato pra mandar pista. Porque o que se tem são pistas. A gente que tá aqui na rede, a gente não tem recurso, nem tempo. E aqui eu vou dizer uma coisa que vai chocar muita gente. Nem obrigação de estar fazendo isso. A gente não tem obrigação de estar fazendo o trabalho que é dos outros, não. A gente faz porque, primeiro, a gente gosta de ver confusão. E porque é nosso dever cívico, moral, lutar pela democracia brasileira. Mas a gente tenta fazer a informação chegar lá. Olha, eu não vou mentir, eu já mandei informação para uns deputados, eu já recebi confirmação de outras coisas de outro. Só que é o tipo de coisa que, veja bem, eu sou uma conta anônima. Eu não tenho como chegar lá e dizer, é mentira, prenda, sabe? Eu não tenho muito o que fazer. O que eu posso fazer, eu faço. Tem muita gente que tenta fazer o máximo possível. Só que a esquerda, e eu digo a esquerda, vou botar aqui como esquerda, como eles gostam de definir, tá? Todo mundo que perdeu a eleição do ano passado não sabe lidar com a internet. O que aconteceu hoje na CPMI das fake news foi propaganda do canal Terça Livre, da revista Terça Livre, dos cursos Terça Livre de latim, de retórica e do canal que o Deus me livre citar o nome aqui. Sim, sim. O Alan, ele foi, assim, inteligentíssimo, porque ele conseguiu fazer divulgação de tudo dele, a todo momento ele passava o URL. Não, é inteligentíssimo não, para ele ser inteligentíssimo, alguém teria que bater de frente com ele, teria que dar a volta em alguma coisa. Como não teve isso, cara, ele só ficou com o tempo livre. Não, então, o que eu tô falando, ele foi inteligentíssimo de utilizar o tempo que o pessoal não tava conseguindo pressionar ele para poder fazer o jabá dele e tripudiar dos caras. Só teve 2 momentos do que eu vi, né, eu não vi a sessão inteira, que ele se recusou a responder. Uma foi quando o Frota meio que xingou ele de algum nome lá, que ele ficou putinho, falou, a partir de agora eu não vou mais responder nada, eu mantenho o meu silêncio aqui. Aquilo que o Frota fez, eu tô passando mal até agora. O Frota levou impresso um monte de print de tweet
E as pessoas fazem as coisas e elas não têm noção do que estão fazendo, não. Essa galera de extrema-direita do Twitter, eu não vou dizer nem que todos ali recebem dinheiro. Eu realmente acredito que muita gente ali não recebe grana. O que eles procuram é afeto, é amor fraterno, é contato humano. É broderagem. Então, acontecer um amor com contato humano. Nem que seja com agressão, nem que seja com xingamento. E mais importante, com publicidade. Aí o Alexandre Frota vai imprimir no papel A3, assim. Um monte de print. E inclusive, faz publicidade de todos os perfis, né? Eles estão amando, eles estão enlouquecidos com isso, porque eles foram pauta de uma CPMI. Gente que tem perfil, sei lá, com 5 mil seguidores, gente que tem perfil com 10 mil seguidores, gente que, por incrível que pareça, se acha muito, gente que fica atuando como se fosse, sei lá, o midinho do Game of Thrones, sabe? Fica bancando estrategista de tudo. E a gente sabe que não é merda nenhuma e hoje tá se sentindo. Sim. Porque o Frota foi lá e escancarou. Inclusive tinha um print lá, eu vou falar arroba, porque enfim, já passou ao vivo. Tá lá o print. Esse aqui eu só vou falar a metade. Que diabo! O resto era setinha. Tá lá, cara. Pra todo mundo ver. Não, enfim. Foi uma sucessão de erros desse CPMI que, por mim, cancelava hoje. Já deu pra ver que não vai dar em nada, cara. E o Davi Miranda, pra mim, foi uma vergonha alheia sem tamanho. Vai ter gente que aprontou nas eleições de 2018 e vai escapar impune. É muito triste de ver. Tenho a impressão que eu fico dessa falta de vontade sobre a CPMI da Lorota, que me dá a sensação de que parte dessa esquerda é aquela galera que chega na festa atrasado e tem o pessoal que já consumiu toda a droga e já tá querendo ir embora e fica lá aquele pessoal que chegou depois, não, vamos ficar aqui mais um pouco, já são 3h30, 4 horas, 5 horas da manhã, a galera quer ficar mais um pouco, mas não tem mais nada para consumir, como se eles quisessem que na próxima eleição ainda fosse possível usar esse mesmo tipo de mecanismo de impulsionamento, ainda fosse possível usar esse mesmo tipo de estratégia, só que está atrasado, já foi utilizado. Na próxima eleição, os mecanismos eles vão ter que ser um pouquinho mais diferentes. E a esquerda perdeu o bonde, chegou atrasada, não conseguiu fazer uso dessas estratégias nas últimas eleições, se ferrou. Agora não querem que isso desapareça para que na próxima eleição vão fazer uso disso. Vão estar atrasados de novo. A luta vai ser em outro nível. Eu tenho uma fonte lá dentro. Eu tenho uma fonte lá na CPMI. E ela me contou que repassou as orientações, assim. Sabe, olha, age assim, pergunta assado, foca nesses, porque eu tenho uma teoria que é o seguinte, você focar nesses perfis de Vaporwave, que é um bando de pirralha, um monte de moleque de 20 e poucos anos, coçando o saco, olhando pra tela, que só tá enchendo o saco, eles são as ovelhinhas a Revolução dos Bichos, eles estão ali pra balir e ficar se distraindo, eles não são nada, minha gente, eles são um monte de moleque, sabe, deixa esses moleques falar besteira, vocês estão focando no alvo errado. Se vocês focarem no alvo certo e o alvo certo cair, eles perdem a moral, eles vão baixar a bola. E os alvos certos, de novo, vou dizer aqui, teve gente que aprontou horrores na eleição de 2018 e vai escapar impune, inclusive porque passou a página adiante. Isso eu recebi já confirmação de gente que era o dono da página do Twitter, vendeu e agora tá só curtindo os proventos da venda. Tá de boa, andando livre, leve solto por aí. Mas, cara, você se propõe a investigar, principalmente com foco na eleição, o repasse de fake news. Você não me convoca um coordenador de campanha, você não me convoca um marqueteiro de campanha, você não me convoca uma da direção das empresas que já admitiram e tá mais que provado por A mais B que impulsionaram os negócios. Você não me convoca os empresários que já foi anunciado também à torta e à direita alguns. Você fica convocando cara de blog de loucura e deputado que tá lá dentro, cara, tipo, não querem fazer, eles só querem palco pra maluco, cara. É palco pra maluco, pago com dinheiro público, é só isso. Sim. Pois Ficaram perguntando, pediram a lista do Apoia-se dele pra saber quais são os apoiadores dele na plataforma. E quem se importa? Quem se importa com isso, sabe? Inacreditável, cara. Inacreditável. Dizer uma coisa, tem uma galera que tá aí do lado da direita
que estão fazendo assim, não vão fazer. Eles estão com medo dessa investigação. Não percam um minuto de esperança, eles têm medo. Só que eu acho que a partir de hoje eles vão dormir sossegados. Sim. Porque, vou ter medo disso aí, vou nada, tô surfando tranquilamente. Mas o que é que eles estavam tentando fazer? Pegar a investigação, não vai bater na gente, tem que bater nos outros de lá também. Aí estavam cavando gente que, era, sei lá, do MBL, gente que era aliado deles e agora é inimigo, pra tentar incluir nas denúncias, sabe? Cortina de fumaça total. E eu acho que tem gente que vai cair nisso. Também acho. Pra mim, a única deputada que foi bem ali do que eu vi foi a Natália Bonavides, acho que é do Rio Grande do Norte, acho que é do PT, que ela tentou fazer alguma coisa ali, ser firme e tal, mas no geral foi muito ruim, cara. Bom, fechamos por aqui essa questão da CPMI, podemos seguir aqui. Agora vamos lá pro o momento coordenador de campanha. Vamos lá para o nosso momento aqui de divulgar e enaltecer aquele que é o nosso objeto de estudo. Nós que seremos citados aí na hermenêutica carluxística para a posteridade. O antagonista tuita o seguinte: o Alexandre Frota falou há pouco na CPMI das fake news que o @Carluxo é quem coordena a milícia digital no Planalto. Ao que o 03 respondeu: comando o rabo da mãe de quem acusa e propaga. Insistem numa narrativa boçal, como se a população não tivesse consciência. Se autodestroem, continuem. Detalhe que eu li esse tweet várias vezes, eu tinha lido comendo, agora que eu vi que é comando. Que bom. Eu também. Carluxo, quando delira, ele escreve tudo errado. Não, pior é que então talvez ele queira ter escrito comendo, né? Pois, olha aí. Mas aí agora falando um pouco mais sério, seguindo aqui, né, o Carluxo postou um print de um tweet do Felipe Neto. O tweet do Felipe Neto dizia, né, em respeito à minha família, não vou mais postar sobre possível envolvimento de político, no caso Marielle. Posso assumir risco para mim, mas não posso expô-los a isso. Continuarei dando RT na notícia, mas não me sinto seguro falando mais sobre isso. Aí o Carluxo pegou um print disso e tweetou: ciclo dos verdadeiros propagadores de fake news. Endosse uma mentira e faça insinuações canalhas. Ignore os fatos e tente emplacar a narrativa. Seja desmascarados com provas concretas. Por exemplo, um vídeo que você grava mostrando gravação que você roubou do interfone do seu condomínio. E 4, saia de fininho feito vítima. Não, isso do Carlos é importante a gente tocar no assunto seguinte. Quem coordena as redes sociais do Bolsonaro, quem tem acesso às redes dele, é o Carlos. Ponto. Todo mundo já viu que ele já tweetou errado. O que era para ser na conta dele foi na conta do pai, e vice-versa. Todo mundo sabe disso. As pessoas que trabalham no gabinete chamado do ódio, que eu prefiro chamar do ócio, são pessoas que foram puxadas pelo Carlos. Eram as pessoas que comandavam aquelas páginas do Facebook, sabe? Pessoas que controlavam Bolsonaro zoeiro, Bolsonaro opressor, então todas lá no gabinete. Então, quando ele vem dizendo, eu não comando nada, a vontade que der é dar um cascudo naquela caixa d'água dele. Não, mas assim, esse momento Carluxo aí que o Diego citou, o que eu fiquei enojado foi com a resposta do Carluxo depois, porque em cima dessa o Felipe Neto, ele disse, né, Carlos, você não explicou porque estava em casa na tarde do assassinato, quando disse que não, até agora você não explicou sua ligação dos seus irmãos com milicianos, eu não tenho medo do teu pai, eu tenho medo de você, seus irmãos e seus amigos, eu sei quem você é, vá à merda. Aí o Felipe Neto também já chutou o balde, né, com esse tweet, e aí o Carlos Bolsonaro responde ele, e no final ele diz assim, abraço e beijo na sua mãe. Sendo que o Felipe Neto, dias antes, tinha falado que a mãe dele tinha sido ameaçada, né? Dias antes não, foi na época do Crivella, né? Que ele tinha falado que a mãe tinha sido ameaçada e aí mandou ela pra fora do país. E aí ele vai no final do tweet e bota essa assinatura assim, abraço e beijo na sua mãe. Cara, eu achei assim de uma forma grotesca que não dá nem pra gente rir
aqui no momento Carluxo desse tweet dele. Ele foi totalmente Carluxo. Eu não sei se alguém esperava alguma coisa diferente dele. Eu achei que ele passou um pouco ali do limite nesse caso, porque, tipo, ele citou diretamente, aí depois ele ainda falou que guarda o mesmo carinho com ela, só que guardava com Marielle. Nossa, foi assim, sem comentários, cara. Carluxo, nesse momento aqui dele, não deu pra fazer piada com esse ponto. A gente vê que a gente tá melhor quando ele não faz sentido, né? Porque quando ele começa a fazer, ele começa a mostrar uma face que é bem preocupante. Perfeito, Diego, perfeito. Só pra fechar, esse é o exemplo de por que nem sempre dá pra construir pontes. A ponte da casa dele pro Asilo Arca, né? Pelo amor de Deus. Vamos agora para o momento Panunzio. Neste momento aqui, o excelentíssimo senhor embaixapeiro tweetou aí, muitas pessoas omitem sua identidade nas redes sociais para poder expressar o que pensam. Artigo 19 do Código Civil. Se as suas identidades vierem à tona, é o que falta para serem perseguidas e incluídas em redes de milícias virtuais, serem chamadas para a CPMI para destruir suas reputações e etc. Olha aí o embaixapeiro te defendendo, Jair, que bonitinho. E aí esse artigo que ele citou diz assim: o pseudônimo adotado para atividades lícitas, repito, para atividades lícitas, goza da proteção que se dá ao nome. Beleza, aí o Panunzio foi e respondeu: é claro que você não sabe, mas tem um livrinho chamado Constituição que veda o anonimato. É um livrinho que você nunca leu, quer mandar para o lixo, mas que ainda está valendo até que você e seu paizinho consigam baixar o prometido AI-5 e instaurar a tão sonhada ditadura boratiana. Borat é um filme tão legal. Pois é. E aqui, como nesse midcast a gente faz tudo conectado e tudo programado, por conta dessa citação aí do Panunzio, né? Vamos agora para a parte que todo mundo acha chato. A gente inicia a parte que todo mundo acha chato com o acontecimento pouco posterior à novela da Casa 58, em que o nosso querido Dudu foi para uma entrevista com a vampira. Ele foi para uma entrevista no programa da Leda Nagli, que já morreu faz um tempo. Ela retornou agora, né? Ela não pode pegar mais sol, ela retornou no programa com censura. E nessa morte lenta e horrível, ela aceitou que o Eduardo Bolsonaro, sem questionamento, pudesse defender um possível AI-5 caso a esquerda radicalizasse no Brasil em cima do seu skate de 2 rodinhas. E eu não sei o nome do programa é Com Censura? Não é Com Censura. Ok. Caraca, mas é muito irônico, né? Ele ter dado essa declaração justamente no canal do YouTube da Leda Nagli, que comandava o Sem Censura, sei lá, 15, 20 anos atrás, né, cara? 60, 80 anos, a gente não sabe mais a idade. Desculpa não entender a piada, é que eu não tava vivo ainda na época. A Leda, o canal dela é incrível. Você vai lá no canal dela, você só vê ela tentando normalizar monstros. É maravilhoso. Não, mas o engraçado é que vai todo mundo no canal dela, vai desde, sei lá, da galera de esquerda até o embaixapeiro. Todo mundo vai lá, cara. Uhum. Eu acho incrível. Pra quem acha que o Quebrando o Tabu é um desserviço, não conhece o canal da Leda Nagli. Ai, meu Deus. Mas então, o que a gente pode falar dessa declaração aí do embaixapeiro, sendo que depois ele falou que não é bem assim, que ele foi mal interpretado. Aí eu gostei da galera passando pano pra ele. Não, gente, ele só falou em AI-5 caso ocorra uma radicalização, caso a esquerda faça isso, caso a esquerda faça aquilo. Ele não tá defendendo AI-5, ele não tá exaltando AI-5. Imagina, é só caso a esquerda faça alguma coisa, né? Essa esquerda maravilhosa que a gente tá vendo aí no Congresso, né? Altamente organizada e preparada. Engajada. Aí a gente resolve fazer alguma coisa assim, cara. Realmente, o gado, cara, não tem limite pra esse gado que segue essa galera. Eles vão defender qualquer coisa, cara. Não tem limite.
Não, isso é que a gente pode talvez pular as condenações à declaração sobre o AI-5, porque depois dessa declaração dele na entrevista, todo mundo veio falar, não, olha só, contra o AI-5, que coisa horrível. Tá, isso é óbvio, todo mundo sabe que isso é horrível, a gente já fez essa condenação 1 milhão de vezes, assim. Mas essa condenação ela não ia diretamente para a família Bolsonaro, a condenação ela não ia diretamente para essas figuras, tanto que a gente não vincula isso à fala do presidente de exaltação ao ditador de forma tão direta, sabe? Algumas pessoas fazem isso, mas essa vinculação ela não é generalizada. A gente já perdeu essa parte da guerra discursiva quando a gente aceitou que o Bolsonaro exaltasse a figura do Ustra durante o golpe, o impeachment à presidente Dilma. Então essa guerra a gente já perdeu. Algumas coisas que é bom esclarecer é que a esquerda raramente radicalizou na América Latina. Ela radicalizou em um ponto, e Cuba está aí até hoje funcionando muito bem, né? Ela só funciona saúde, segurança e educação. Então ela continua com aquela radicalização funcionando muito bem. A gente teve uma outra radicalização na esquerda com a Allende no Chile, e que não suportaram, bombardearam e mataram o presidente. Então esses são 2 exemplos de radicalização da esquerda. Fora isso, a gente continua lá tentando discutir a moda do Alan Terça Livre. Não, e aí depois ele ainda vem naquele, desculpa se eu te ofendi, né? Não é desculpa pelo que eu falei, talvez tenha sido infeliz. E aí tipo, tem um bando de... O gado defende, né? Mas só vem na minha mente aquela... meu pai falou que na ditadura era tudo bom, ele ficou bem. Desculpa, seu pai era um bundão, né? Eu só consigo lembrar dessa história, mano, quando falo dessas porra. Mas vamos lá, o que acontece? Eu acho que é uns 3 dias, eu acho, antes desse vídeo, que obviamente foi gravado bem antes da data de publicação, né? Eu espero que eu não grave e publique na hora. O que aconteceu? Ele já tinha ido lá na Câmara, subido lá, para falar o seguinte: não vai chegar esses protestos que estão chegando aqui na vizinhança, porque se chegar aqui, aí vocês vão ver, a história vai se repetir. Ele falou isso. O que é que vai se repetir, só Deus sabe. Pois surge esse vídeo dele falando esse absurdo. Não bastasse ele ter falado isso, ele publica um vídeo no Twitter dele explicando o que foi o AI-5, e veja, o AI-5 só foi por conta disso. Só foi porque a esquerda se radicalizou, não sei o quê. Aquelas distorções históricas básicas da família Bolsonaro. E depois, quando a fala repercute negativamente até entre os membros do PSL, ele vem e trata a gente como se a gente fosse idiota e diz: não, eu não quis dizer isso que vocês ouviram, não. Vocês é que são burros e não entendem o que eu quero dizer. Vá a merda, sabe? Exato. Ele, agora, aí é que tá. Ele tem que enfrentar um processo de cassação. Eu acho, particularmente eu acho que é necessário por 2 motivos. O primeiro, uma pessoa que é eleita no sistema democrático, que a gente conquistou a duras penas, eu sei, há falhas, há muitas, mas é o que a gente tem hoje. Uma pessoa que foi eleita usando esse sistema e que fica o tempo todo ameaçando ele com essas falas, não é digna de ocupar o cargo que ocupa. A segunda coisa que eu acho que é importante dar essa cassação nele é porque seria uma excelente lição para o pai dele, para o irmão dele, para os aliados que acham que pode falar o que querem por conta da imunidade parlamentar. E aí eu queria entrar nesse ponto. Quais são os limites da imunidade parlamentar? Você se transforma no Deus porque foi eleito. Você pode falar o que você quiser, sabe? Então, hashtag caçem Eduardo Bolsonaro, pelo amor de Deus. Imagine o Jair Bolsonaro gravando um vídeo 3 da manhã descobrindo que o filho foi caçado. Todo despenteado, cabelo molhado. Não ia ser um sonho? Não, eu tô imaginando o próprio, sei lá, vídeo ainda ou do Carlos ou do próprio Dudu no banheiro chorando, cara. Sabe? Destruíram a minha vida, me perseguem. Olha como eu sou perseguido. Porque não tem cabelo. Cara, mas eu acho que se começasse esse processo de cassação, o negócio ia dar uma radicalizada feia. Então, esse processo de cassação, o pedido para cassação, ele já tem relator. Quem vai relatar esse pedido é o Gilmar Mendes. Foi protocolado por quem? Pelo PT ou pela rede? Cara, eu acho que quem protocolou foi o pessoal. Foi o Freixo, né? O Freixo falou que ia protocolar, verdade. Só que aí que tá.
as pessoas acreditam que esses arrobos, porque começa a menosprezar a democracia. Faz aquele tweet, com a democracia, infelizmente a gente não consegue fazer o que a gente precisa. Foi o Carlos que falou isso no tweet. O Eduardo começa com esse papo aí. Começam a dar aquele vídeo idiota daquele Leão Banguelo, que eu morro de rir, que dizendo que o Brasil, o Bolsonaro está sendo atacado por hienas, não sei o quê. O que é que as pessoas estão acreditando que vem disso daí? Acreditam que eles estão preparando o campo porque vai vir uma bomba por aí, não sei qual é a bomba, não sei se foi essa que a gente já recebeu, mas acredito que eles estão testando até onde eles podem ir com a base deles para ver até onde é que vai dar. Muita gente que antes não acreditava que vai ter ruptura democrática no Brasil, hoje já começa a ver a questão com outros olhos, porque eles estão nem aí. E aqui agora eu quero mandar um beijo para esses analistas políticos idiotas que chamavam a esquerda de histérica, de paranoica, de maluca, quando a gente cogitava esse tipo de coisa depois das eleições. Não, e dizem que a demissão do general Santa Rosa, né, que ele tinha um gabinete no Planalto, aconteceu essa semana, foi por conta também dessa tal bomba que dizem que tá para estourar e tal, e saíram outros militares. Então, assim, é realmente aguardar. Provavelmente vai acabar saindo entre a nossa gravação e a publicação, porque geralmente é assim que ocorre, né? Mas dizem que realmente tá rolando uma coisa nesse sentido. Só rapidinho, eu tava passeando aqui pelo canal da Leda Nagli, retiro o que eu disse, né? Tem gente de esquerda, direita. O único de esquerda que eu vi aqui é o Boulos, que foi entrevistado por ela, mas ela já entrevistou o Velho da Van, Kim Kataguiri, Janaína Pascoal, Olavo de Carvalho, Alexandre Garcia, mais quem aqui? Carlos Bolsonaro e por aí vai. Para, Sandro porque a cada Rocha. nome que você fala eu tô caindo alguns centímetros aqui embaixo da mesa, por favor. Roger do Traje a Rigor, então assim, Modesto Carvalhosa, é só galera boa, cara. E o próprio Jair Bolsonaro, né? Esse canal dela é maravilhoso. Quer saber se uma pessoa é um monstro ou não? Vá no canal da Leda Nagli. É um álbum de figurinha de Pokémon. O pior foi a resposta da Leda Nagli quando o Eduardo Bolsonaro falou isso, né, cara? Ela simplesmente normalizou. Falou, eles pegam pesado, né, e tal. Tipo, caramba, o que você tá fazendo aí, mulher? Pelo amor de Deus. Nossa, fazia tempo que eu não entrava no canal. Eu entrei agora. Minha Nossa Senhora! O último é o Guilherme Fiuza. Sim. Lobão, gente, também já teve. Caio tem Coppola. Alguns tech shop patrocinando o Midcast? Porque vocês estão numa ascensão de BDSM maluca aí. Eu tô. Porra, para, velho. Eu tô mutando meu fone aqui. Eu vou parar de ouvir vocês. Continuar. Eu adoro consumir esse tipo de porcaria. Mas caralho, voltando aqui. Come gordura trans, faz menos mal. Bicho, vai se viciar em vídeo de fisting duplo, sei lá, uma coisa assim. Toma mais tarde de fita cassete. Essas coisas falam bem pra saúde, pô. Caralho. Mas voltando aqui à declaração do Dudu, do embaixapeiro, até o PSL criticou, né, cara? Defendeu a democracia e tal, o próprio partido do cara. Tu vê o quão maluco foi isso? E aí, o partido que já não o quer, por sinal, né? Então o partido já não quer. E o nosso grande democrata, Rodrigo Maia, fez uma thread defendendo as instituições e a democracia, né? E o Ciro Gomes falou que é um bando de lunáticos que está ultrapassando qualquer limite. Este tolete de esterco é mais perigoso com a mão suja do que exercendo um poder que pensa ter em seu deslumbramento de boçal. Tolete de esterco, né? Foi maravilhoso, né, cara? O Ciro pode continuar fazendo poesia, porque qualquer coisa ele vai pra França. Você vai ser cancelado pelos ciristas. Não. Se tinha algum cirista ainda que por acaso gostava de mim, já parou de gostar há muito tempo. Tem uma coisa que eu quero, sabe, que eu quero que queime sozinho, eu quero que se auto-engula, é o nacional desenvolvimentismo. Querido pessoal do PDT que está ouvindo esse podcast, eu não tenho nada a ver com isso. Aquela piada na minha localização do meu perfil, botaram lá, eu não sei tirar. Tá cansada em Paris, eu não sei tirar. Bom, mas e aí, gente vai... Só um ponto pra eu comentar aqui também, é que tem essa fala de a história pode se repetir. Vamos pensar na história que pode se repetir, porque o lado, o pontual ali, factual,
do AI-5 é que a esquerda não se radicalizou, a gente teve atentados forjados pela direita para serem colocados na conta da esquerda, isso já foi comprovado com documentação, e a história se repetir, então seria, a direita forja atentados, que é uma prática já corriqueira, é uma coisa para você entrar para a direita, você tem que comprovar, você tem que fazer uma tese comprovando que você conseguiria forjar um atentado e colocar na conta da esquerda. Então eles forjam um atentado. Foi caminhões do exército chileno saindo de lugares que estão pegando fogo, tudo bem? Opa, não é? Aí a gente, agora pensa nisso, recentemente. O que será que a gente consegue relacionar para essa história se repetir recentemente? Da direita forjar atentados colocando na conta da esquerda e depois dizer que a esquerda se radicalizou para poder instituir um golpe. Não, começa não, eu tô repetindo só a fala do Dudu. O Dudu disse, Entendi. A história pode se repetir. Essa é a história, ela vai se repetir? A direita vai forjar atentado? Ou já forjou atentado? Um abraço pro nosso amigo Carlos Tramontina. Mas e o Gabeira sequestrando o embaixador, cara? O sequestro de embaixador não foi a razão pela qual se instituiu assim, não foi sequestro. A gente tinha supostas ameaças de atentado da esquerda, de explosões, de tiroteio. Eles pegam esses planos e dizem, isso aqui é a esquerda planejando realizar esses atentados, planejando radicalizar. Mas quem fez esse planejamento, já está provado com documentação, foram agentes de direita, para colocar na conta da esquerda. Isso gera diretamente, isso dá um impulso, a gota lá, para se colocar o AI-5. Cara, você puxou um ponto que eu acho importante a gente tocar nesse assunto. Não tá na pauta, mas eu vou trazer para cá. A Polícia Federal, a mesma Polícia Federal que fechou o inquérito do Adélio e concluiu que ele é louco e agiu sozinho, ofereceu delação premiada ao Adélio, sabe? Para um inimputável, sabe? Exatamente. Olha o nível que as coisas estão. A polícia que concluiu o inquérito chegou lá porque ouviu o cochicho de um colega de cela. Ele não está no sanatório, ele está na prisão federal. Mas tem um vizinho de cela. Esse vizinho de cela, ao que tudo indica, tá mais querendo ser solto, porque ele diz, eu sei quem foi que mandou matar o Bolsonaro, mas eu só vou dizer se me derem o induto presidencial, para ele sair livre. Ele quer mais ser solto. Eles chegaram lá e ofereceram o induto não, né? A delação premiada ao Adélio. E a pessoa sã da história foi o próprio Adélio, que disse, não, eu não sei, eu agi sozinho, eu só quero trabalhar. Eu acho que tinha que soltar o Adélio e trancar as pessoas que foram lá oferecer esse induto. De verdade. Esse induto não, minha gente. A delação premiada. Sim. Uhum. Bom, vocês querem falar mais alguma coisa aí sobre essa questão aí do Dudu? Teve um momento que até o Bolsonaro, cara, pra você ver o nível que chegou. Bolsonaro, que inclusive eu tava vendo aqui no Twitter que hoje, mais uma vez, exaltou a ditadura no Brasil. Ele falou que se tem alguém falando de AI-5, essa pessoa tá completamente equivocada, que isso não tem chance de ocorrer e tal. Até o Bolsonaro, no discurso oficial... Detalhe aqui, deixa eu puxar uma notinha, puxar um asterisco aqui, que ele disse que o Dudu está sonhando, porque para ele isso realmente é um sonho. Sim, mas ele quis dizer no sentido de sonhar de que não teria condição de ser feito. Eu pelo menos entendi dessa forma. sem querer defender o Borsalino, mas já defendendo esse caso. Mas enfim, até o Bolsonaro foi comedido e o Dudu, depois de toda a repercussão, como a Jair me falou, ele ainda fez um vídeo, né, botando mais lenha na fogueira pra só depois fazer um meia-culpa, né, cara? Impressionante. Mas aí é que tá. É aquela velha história que a gente tá falando aqui desde o começo do ano da estratégia de comunicação. Eles vão fazendo esses pequenos experimentos para ir avançando a fronteira do que eles podem ou não falar. Né? Então ele dá uma testada aqui, aí vê como é que cai, se deu muito ruim ele faz volta um passo, aí depois ele dá 2 para frente, e nesse movimento de lagarta aí, de ir para frente devagarzinho, a gente já radicalizou muito o discurso da eleição do ano passado para cá. E parece que tá tudo bem, a gente está normalizando cada dia coisas mais absurdas. Né? Então, esse negócio do AI-5 agora foi um absurdo, mas daqui 6 meses talvez ele consiga falar e fique todo mundo quieto porque já normalizou, entendeu? Então é aí que reside o perigo desse tipo de coisa. Foi o que o Rodrigo falou semana passada. O que mais a gente tá esperando pra surgir pra realmente achar que a coisa já chegou no limite, né, cara? Então, pensando nisso que o Diego falou agora, dessa tentativa de colocar só a cabecinha e depois ver no que vai dar, aí eu perguntar pro Diego, a reforma da Previdência,
ela foi só a cabecinha para novos pecados do Paulinho? Rapaz, Meu Deus. vamos lá. Você gostaria de dizer, você que defende o Estado mínimo, você em breve você estará vivendo no seu sonho. A diferença é que você não sabe que merda que você quer da sua vida. Porque olha só, hoje o excelentíssimo senhor Paulinho entregou aí algumas propostas de emenda à Constituição, e eu vou passar aqui muito rápido porque a gravação tá longa. Então vamos lá, a PEC Mais Brasil é a principal, né, que é o tal do Pacto Federativo, e aí ela traz a desindexação orçamentária. O que é isso? Hoje em dia tem uma porcentagem do orçamento que é obrigatoriamente destinado para a saúde, outra que é obrigatoriamente destinado para a educação. Acabou. O governo federal vai poder usar do jeito que quiser. Também conhecido como pagando os juros da dívida para enriquecer banqueiro. Redistribuição dos recursos do pré-sal aos estados e municípios. E aí vai criar o Conselho Fiscal da República, composto pelo presidente da República, o presidente do Congresso, acho que um ministro do TCU e um do Supremo, para se reunir a cada 3 meses e discutir a situação dos entes da federação. Eu ainda não sei que porra que ele quer com isso. Aí tem gatilhos para conter o gasto público, também conhecido como redução da carga horária dos servidores públicos federais com redução de salário. Ou seja, eu que sou servidor federal, esse mês eu vou poder pagar todas as minhas contas. Mês que vem talvez eu tenha que trabalhar só 4 horas por dia, mas eu também só vou ganhar a metade do salário. E aí vai acontecer o que comigo? Vão comer meu cu com brita. Vamos lá, próxima. PEC dos fundos. É para o quê? Para deixar todo mundo com o funil exposto. Ele vai... existem atualmente 280 fundos no governo federal. Ele vai extinguir parte desses e se remanejar boa parte deles para pagar o quê? Juros para banqueiro. Parabéns de novo. Aí os 2 fundos que ele fez para tentar vender essa merda, um chama Fundo de Infraestrutura, que vai servir para quê? Para corromper a próxima Camargo Corrêa, e o outro é o Fundo de Erradicação da Pobreza, e esta é a primeira vez em 9 fodendo meses que este governo fala sobre erradicação da pobreza, da fome ou diminuição da desigualdade, qualquer porra dessa. 9 não, 11. 11 meses, foi mal. 11 meses. 11 meses desse caralho desse governo, é a primeira vez que alguém aventa a possibilidade de ter uma política de combate à pobreza. Vamos lá. Reforma administrativa, fim da estabilidade da maioria dos carreiras do serviço público. Inclusive o Paulo Guedes tuitou que servidor público afiliado em partido é militante, então não tem que ter estabilidade. Exigência de comprovação de experiência prévia para ingresso no serviço público. Após ingresso, todos os servidores precisarão passar por um período de 3 anos de experiência como trainee, e aí só serão efetivados depois de mais 7 anos de estágio probatório, ou seja, 10 anos para você ser efetivado, porque a estabilidade não vai mais ter. Você vai ter que passar 10 anos sendo avaliado, e aí depois que você for avaliado, você vai poder ser demitido normalmente, porque pau no seu cu. Com brita. Vamos lá, próxima, rapidinho. Fast track para privatizações. Dar uma via rápida para o processo de venda das empresas estatais. Inclusive o Paulo Guedes já falou que no segundo mandato do Bolsonaro, isso são palavras dele, aí já vai dar para privatizar a Petrobras, que agora ainda não dá, né? Aguarde e confie, como diria Didi Mocó. E por fim, a reforma tributária, que cria um imposto único sobre o valor agregado, né, um federal e um estadual e municipal. Esse é um resumo executivo aqui bem rápido. Depois a gente talvez entre em maiores detalhes quando essas propostas chegarem no Congresso para serem debatidas de fato. Parabéns, Diego. Fazia tempo que você não encerrava aqui esse bloco de forma otimista, né, com base nas coisas que você fala aí. Mas é só fazendo observação, né? Quem tá ouvindo provavelmente sabe, mas isso são propostas do governo, são PECs, tem que passar pro Senado e Câmara em 2 turnos, não é isso, né? E provavelmente algumas dessas coisas aí são aquelas coisas absurdas que eles colocam para poder negociar, para ser depois retirado, mas tem que ficar atento, porque principalmente essa questão da diminuição da carga horária de servidores já é uma coisa que é falada há tempos, né? Então provavelmente talvez eles não queiram realmente negociar, né? Vamos esperar ver o que o Congresso arruma. Roda desde o ano passado essa PEC, e assim, agora o maior alvo, né, com todas essas medidas do Paulo Guedes é o funcionalismo público, né? Isso aí já tá bem claro. Exatamente. Rodrigo, Jaime, querem comentar alguma coisa? Ou algum outro tópico? Segundo mandato do Bolsonaro.
Ai, nossa, eu senti aqui agora, eu senti uma facada aqui, peraí. Eu poderia dizer assim, não vai rolar, mas depois do que eu vi na CPMI das fake news, eu não vou nem falar nada, porque eu gosto de manter as pessoas otimistas, achando que tudo vai melhorar depois da Copa de 2014. Não falo nada não, não falo nada não. E você, Rodrigo? Porque eu ia lembrar que o último episódio a gente gravou com a Sabrina Aquino. E, é claro, é um lembrete inútil, não acredito que ninguém vai prestar atenção nisso, mas a gente podia não esperar 30 anos de ser ferrado como o Chile foi ferrado em 30 anos por pessoas com formação e defesa de ideias como as do Paulinho, sabe? Para depois a gente perceber o quão merda isso é. E pior, assim, as propostas que a gente tem, que o Diego listou todas agora, elas conseguem ser pior do que aquilo que foi aplicado no Chile, que a Sabrina muito bem explicou no episódio passado. Então a gente tem uma perspectiva muito pior do que o que aconteceu no Chile nesses 30 anos. E você consegue visualizar o que sobrou dessa população, sabe? O que foi feito com essa população. Essa população teve a sua vida destruída, são gerações destruídas, sabe? 30 anos de desgraça, 30 anos sugando a energia do trabalhador, da trabalhadora. E a gente vai aceitar passar por algo muito pior que isso. Então, esse é um chamado para a gente ter essa consciência, mas que, no fim das contas, já vem com um tom de frustração, porque se a gente deixou a coisa chegar até esse ponto, então vai entrar o caminhão de brita inteiro. Já tá aceitando que entra o caminhão de brita inteiro. Vocês acompanharam a discussão maluca que tava rolando entre os liberais no Twitter? Que as pessoas... Porque é o seguinte, na tabela, na planilha, o Chile é Abu Dhabi. Tá todo mundo maravilhoso, riquíssimo, milionário, tomando café com ouro. Então os liberais estavam discutindo porque as pessoas estavam apontando que as pessoas do Chile estavam insatisfeitas com a economia. Não, mas é porque, veja bem, não é que a economia esteja ruim, a economia está ótima. É que as pessoas achavam que ia estar melhor. Tipo, tem, sei lá, 20% da população nas ruas porque eles só achavam que ia sair melhor. Mas que tá ótimo. Puta que pariu, cara. Tem uns tweets que eu leio, assim, aí sabe aquela assinatura que vem embaixo? Tweet via Android, tweet via iPhone. Tem umas que eu tenho certeza que vem tweet via latinha com a pedra de crack. Porque só pode ser. Não é possível. Gente, não, fica aquela mensagem assim, né? O pessoal fala melhora da economia, crescimento da economia. Você sempre tem que se perguntar, melhora da economia para quem? Crescimento da economia para quem? E aquela também, nunca se esquecer, quando o mercado está feliz, é porque você vai morrer. Só para lembrar outra pesquisa que saiu essa semana, né? Na cidade de São Paulo, a diferença de expectativa de vida entre o bairro mais rico e os bairros mais pobres é de 23 anos. Nossa senhora. Dentro da mesma fodida cidade. Se você mora em Itaim-Bibi, você vive até os 73. Se você mora, não sei, numa favela aí, você vai morrer com menos, bem menos. Na cidade mais rica do país, né? Cidade que tem as suas contas fechando direitinho ali. Olha como é que a economia tá funcionando. Mas pode ter certeza que vai surgir alguém com uma planilha e lhe refutar. Não quero planilha. Só aceito se for gráfico no PowerPoint. Gráfico de pizza. Chama o Deltan pra fazer, né? Ou o Alan Terça Livre, né? Que hoje ficou apresentando lá gráfico de pizza pra mostrar as finanças da empresa dele. Bom, gente, esse episódio ficou maravilhoso. A gente debateu bastante coisa aqui. Tinha mais coisa na pauta, mas que a gente já foi cortando aqui ao longo da gravação. Tipo, a gente quer muito falar sobre o crime ambiental que está acontecendo no Nordeste, que está invadindo todo o litoral. Que inclusive a PF já falou que provavelmente veio de algum navio grego, mas como a gente não tem nenhum especialista sobre o assunto, não tem ninguém acompanhando a fundo, a gente prefere focar mais na parte política e não tem comentado muito aqui, mas a gente pretende, não é nada certo, fazer um episódio especial sobre isso, fora até aqui do Midcast Política, para poder debater melhor esse tema, mas assim, a gente não garante nada, é uma ideia por enquanto, mas fica aqui o registro. Vocês querem falar alguma coisa? A gente pode ir para as dicas culturais. Não vou fazer o papel do Diego aqui para puxar um assunto mais pesado, só para fechar, não dá tempo de comentar mesmo, mas para a gente não deixar de falar, não esquecer que dentre as vítimas da atual política, que ela se estende já desde muito tempo, né?
a gente teve nessa última sexta-feira o assassinato do Paulo Paulino Guajajara, que era líder indígena lá na terra Araribóia, no Maranhão. Ele foi assassinado a tiros. Ele era um líder indígena que era conhecido como Guardião da Floresta, então ele tinha como seu compromisso, como algumas das responsabilidades, a denúncia, a fiscalização, né, a observação sobre algumas invasões de territórios de terras indígenas e a denúncia de quem realizava isso. Então, você pensar numa das atividades mais perigosas que você poderia ter com um compromisso muito forte. Então, essa liderança indígena foi assassinada na última sexta-feira. Claro que a Polícia Federal abriu investigação, mas não é o primeiro assassinato que acontece, nem nesse ano, nem nos últimos. O Brasil é um dos países mais perigosos para qualquer tipo de ativismo ambiental, e principalmente quando ele está vinculado a comunidades e terras indígenas que têm sido diretamente perseguidas desde o início desse prequel de ditadura que a gente já tem, né? Então, terminar com essa informação, não tem muito o que a gente comentar, né? Além de lamentar, a gente continua muito triste e não tem tanta expectativa de que essa seja uma pauta principal que chame a atenção das pessoas, infelizmente, como foi comentado no último evento de podcast lá do Spotify. Aparentemente, a pauta da comunidade indígena não é uma pauta que chame a atenção nem jornalisticamente, né? Mas pelo menos aqui no Midcast a gente não vai deixar de tocar nesse ponto, então fica aí a lembrança da liderança do Paulo Paulino Guajajara. Excelente, Rodrigo. Muito boa essa sua observação final aí, realmente é um tema que a gente nunca pode esquecer. Bom, então vamos aqui para as dicas culturais. Eu vou começar hoje. Eu não tenho nenhuma dica cultural essa semana, então vou passar aqui a palavra para o Rodrigo. Rodrigo, manda a brasa aí. Eu vou continuar aqui na minha tradição de toda semana indicar um podcast pequeno, independente, não patrocinado por grandes empreendedores da usura, vulgo bancos. Então vou indicar essa semana. Alfinetado. Não, só um comentário. Já basta o Diego botando a gente no meio da treta lá nessa semana. Foi o Denis, não fui eu. Mas eu vou indicar um podcast chamado Fale ao Motorista Somente o Necessário. O Fale ao Motorista Somente o Necessário é um monólogo feito por um motorista de aplicativo que está em constante crise. Então, você pensar no mundo da uberização, você já tem aí um podcast feito só por um motorista de aplicativos. O nome é Fale ao Motorista Somente o Necessário, @Fale ao Motorista no Toyuder. Sigam, escutem e depois comentem. Pô, excelente, cara. Mais um que você traz aqui que eu não conhecia, cara. Muito obrigado aí. Diego, quais são as suas indicações essa semana? Então, eu vou trazer aqui dois extremos, né? Uma indicação muito nova e uma muito antiga. Então eu quero indicar aqui musicalmente a maravilhosa MC THA, que lançou um álbum esse ano e é muito gostosa a música dela. Então recomendo para você ouvir aí para relaxar. E aí, quando você estiver assim naquele sábado à tarde assim sofrido, né, com saudade aí da sua morena, do seu moreno, eu queria indicar o Abílio Farias, que é um cantor aqui de Manaus, que é um ícone do brega cachacístico e cervejatório desta grande cidade. Maravilha, então. Jair, você tem alguma indicação aqui para os ouvintes? Tenho. A primeira vai ser um livro que eu ainda não li, porque ainda vai ser lançado. Mas eu conheço a autora. E eu recomendo demais a autora. O nome do livro é Amanhã Vai Ser Maior, da Rosana Pinheiro Machado. E eu não vou entrar muito no tema do livro, eu vou focar mais nela, tá? Ela é uma professora, ela é uma antropóloga que faz pesquisa sobre esse movimento de extrema-direita, sobre os rumos que o Brasil está tomando. Ela, inclusive, sofreu perseguição universitária, fez pesquisa fora, voltou para o Brasil, ficou sem emprego, precisou um termo que eu não gosto de usar, porque nenhum exílio é voluntário. Ela se autoexilou, porque aqui ela não ia ter perspectiva de futuro, e ela ainda assim consegue lançar um livro com esse título, Amanhã Vai Ser Maior. Então eu acho muito importante a gente focar nessas iniciativas e nessas histórias e nessas pessoas que, diante desse cenário nebuloso, com gente nefasta governando a gente, conseguem ainda ter essa guinada otimista, porque a gente não vai se desesperar, né? Não tem Rivotril que dê conta.
Mas essa, a dica de livro que eu dou é essa. E a segunda dica é de música. Essa dica é para irritar bolsonarista e bolsonarista de esquerda também. O álbum da Pablo Vittar, 111, tá muito bom, sim. Você vai ouvir no carnaval em todo lado, sim. E é isso. Pode ter certeza que você vai descer até o chão no carnaval ao som de Amor de Quê? Maravilha. Bom, vamos fechando então por aqui, gente. Jaime, muito obrigado pela sua participação aqui, nossa entidade maravilhosa lá do Twitter. Sim, foi um caminho longo para a gente conseguir essa gravação aqui, mas acho que chegou no momento certo aqui dessa confusão que é a nossa política nacional. E realmente, assim, vai ficar do jeito que os ouvintes gostam, né? Um episódio convidado excelente com provavelmente 2 horas de gravação ou quase isso. Então, muito obrigado aqui pela sua paciência, por ter topado participar aqui, principalmente cantando a música de abertura também. E espero que você possa voltar outras vezes aqui com essa sua bela voz de pato aqui. Eu que agradeço o convite e peço desculpas pelos rolos e enroladas que eu dei em vocês. Mas eu não podia deixar de aparecer aqui. Vocês que desde o começo ficavam me convidando e eu acabei furando a fila para outras pessoas porque estavam no horário certo, no momento certo, mas eu nunca deixei de lembrar de vocês e eu peço desculpas desde já por qualquer besteira que eu tenha falado. Mentira, peço desculpa por nada não. É isso. Lembrando que a Jaime participou do Hoje Tem lá com a Leila Germano, né? E participou também do Vira Casacas. Eu não sei se eu deixei de comentar algum aqui, mas assim, recomendo também vocês ouvirem a participação lá nesses 2 podcasts. Minha voz muda em cada podcast, porque em cada podcast um espírito diferente habita esse corpo. Maravilhoso. Diego, Rodrigo, querem falar mais alguma coisa? Não. Então, beleza. Então, vamos fechando por aqui. E agora chegou a hora de dar tchau para os 10 ouvintes e até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu, falou.